Bom, imagina a situação de um cara que ele é desafiado a se declarar pra garota que ele gosta. E como não teve jeito, ele teve que fazer isso, mas ele já foi com a mente que queria ser rejeitado. Mas o que ele não esperava é que essa garota fosse não só aceitar a declaração dele, como pedir em namoro. E sim, hoje eu vou falar de Kimi Zero, só que dessa vez da história completa. Que o anime tem muita coisa positiva, afinal é um romance sem enrolação, o que é muito raro a gente ver isso em um anime, mas também tem algumas coisas contra que eu vou comentar no decorrer do vídeo. E só se liga que daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. E já começa com o prota falando que a Runa Shirakawa é a garota mais bonita da turma. E por outro lado, ele que se chama Kashima Ryuto, ele é totalmente o contrário. Ele basicamente é introvertido, gado e goré, nunca teve namorada e poucos amigos. E ele confessa que tem uma quedinha pela Runa. Só que o único problema nessa história é que eles são de mundos totalmente diferentes. Então ele tem medo de se aproximar dela e acabar sendo zoado, saca? Então por conta disso, ele sempre resolveu se manter no canto dele. Até que do nada simplesmente corta pra uma cena onde tá os dois juntos no quarto e ela tava tirando a roupa e pergunta se eles vão pro finalmente. É o quê? E agora basicamente vamos entender o que aconteceu até chegar a esse ponto, tá ligado? E acaba voltando alguns dias atrás que o Ryuta tava falando que ele tava muito feliz só por estar na mesma turma da mina que ele gosta. Só que nessa hora acabou sendo revelado uma coisa numa conversa ali entre três garotos. Eles estavam falando sobre a Runa e a conversa ela era mais ou menos assim. Aí, você ficou sabendo? Eu acho que a gente tem muita chance com a Shirakawa. É verdade, eu fiquei sabendo que ela dorme com qualquer cara que chega nela. Basta pedir que ela cai de boca. Demais! Ela troca de namorado a cada 3 meses e eu fiquei sabendo também que ela vive transando. Caramba, eu acho que eu vou tentar a sorte. E até aí tudo bem, pode ser só um boato, mas o problema aqui não é esse. Calma que eu vou explicar daqui a pouco. E segundo o Ryuta, esses boatos eles circulam desde o primeiro ano, mas aparentemente ele nunca se importou com isso. E foi quando ele acabou sendo surpreendido porque a Runa, ela foi emprestar uma caneta dele, que inclusive foi a primeira interação que eles tiveram. E ainda bem que não rolou aquela gringice de anime dele não querer mais usar a caneta só porque ela tocou nela, tá ligado? Porque sério, eu tava pensando que é por esse caminho, que é uma coisa bem vijola de anime, convenhamos. Mas na real só veio um flashback na cabeça dele de que a Runa, ela é uma garota gentil e se dá bem com todo mundo. Ela não é só uma garota bonita, ela é muito legal e foi isso que fez inclusive ele se apaixonar. Mas foi então que após isso acabou cortando pra ele conversando com uma rapaziada ali no telhado do colégio, e eles estavam conversando basicamente sobre um jogo, que até tem um moleque que chegou atrasado na escola porque perdeu a noção do tempo porque tava jogando, tá ligado? É aquele famoso vício que todo mundo tem, e é por isso que eles estavam bem preocupados porque a semana de prova estava chegando, e se eles forem mal, com certeza os pais dele não vão mais deixar eles jogarem, tá ligado? E o outro, ele teria até o plano de celular cortado pra vocês terem ideia. Estou lascado! Só que o único que tava calmo ali era o Ryota. Então por conta disso, um deles ali quis fazer uma aposta, que se um deles tirar a maior nota, ele vai ter que fazer tudo o que os perdedores quiserem. O que sinceramente eu achei uma aposta muito nada a ver, porque no caso era o vencedor que teria que mandar nos perdedores e não o contrário. Eu aposto que eles só fizeram isso porque sabiam que não iam tirar boa nota. E o Ryota parece que ele ia assim bem na prova, tá ligado? E depois disso, sem muita enrolação, né, já corta pro dia seguinte, esses dois basicamente eles tiraram notas horríveis enquanto o Ryota tirou nota boa, só média acima de 70%, tá ligado? O miserável é um gênio! Então foi quando eles cobraram Ryuta sobre o combinado, e o que eles pediram como punição por ele tirar nota alta é que ele teria que se confessar à garota que ele gosta. O lance é que eles queriam que o Ryuta se sentisse como eles estão se sentindo, basicamente um lixo, o que não faz o menor sentido você ir bem em uma prova e ganhar uma punição por ser humilhado pela garota que você gosta. Mas como foi uma aposta, ele teria que fazer, já que teoricamente ele perdeu entre muitas aspas, né? Então ele tava ali atrás da escola esperando a Runa, enquanto os dois arrombados eles estavam ali na moita só querendo assistir ele sendo rejeitado. Só faltou pegar uma pipoca e refrigerante para ficarem assistindo. Mas o Ryuta, ele deixou um bilhete no armário da Runa falando para encontrar ele atrás da escola. E já tinha se passado alguns minutos, então ele ficou pensando que ela não iria. E mesmo que ela viesse, ele já tava esperando ser rejeitado, tá ligado? Só que foi aí basicamente que ele se surpreendeu, porque lá vem a garota que ele gosta. E ela pergunta se foi ele que mandou aquilo, e ele responde que sim, só que ele tava bem nervoso. Então a Runa, ela começou a rir e falou pra ele ser menos formal, porque afinal eles são da mesma turma. E é quando ela pergunta, né, o que é que ele queria. E foi então que pelo nervosismo, ele até que se confessou pra ela, mas ele gaguejou tanto que ela não entendeu nada. Ela pensou até que ele tava falando de gogó, tá ligado? E foi então que o Ryuta, ele respira fundo pra se acalmar e se confessa pra ela de novo. O que a Runa a princípio ficou bem surpresa, mas perguntou, né, o que é que ele gosta nela. E ele fala basicamente que ela é muito bonita, só que ele não conseguiu dizer mais nada. Ele só tava ali congelado e estático esperando ser rejeitado pra poder ir embora. Cara, eu sou um merda mesmo. Mas foi então que nessa hora acabou tendo o plot twist, porque a Runa acaba falando que se ele gosta dela, por que eles não namoram? Até porque afinal de contas, ela tá solteira. É o quê?
E ela começou a rir e pergunta por que ele tá tão chocado, afinal foi ele que se confessou. O Ryuta até pensou que a Runa, ela tava zoando com a cara dele, tá ligado? Só que basicamente não era fake, tá, rapaziada? Ela realmente tava falando sério. E ele aceitou, obviamente, mesmo esperando lá no fundo que fosse uma trollagem. Só que como basicamente não era, ela fala pra eles irem juntos pra casa no final da aula. E foi até engraçado porque os colegas dele se fuderam, né? Eles acharam que iriam ver um espetáculo, mas acabaram vendo o Ryuta se dando bem e bem até demais. E sem muita enrolação já corta pro final da aula que eles estavam voltando juntos e o Ryuta, ele ainda tava incrédulo do quão fácil foi namorar com ela. Então foi quando ela perguntou pra Runa por que ela aceitou namorar com ele, afinal eles nunca conversaram. E ele acredita que ela não sabia muito sobre ele, muito menos conhecia ele direito. Mas é então que a Runa responde tipo, ué, basta conhecer, afinal até você mesmo não sabe muito sobre mim. E ela fala que já gosta dele porque ele se confessou pra ela. O que o Ryuta ficou em choque e ela até ficou um pouco chateada, porque ela aposta que ele pensou que ela se apaixona por qualquer um. Ela já tava imaginando que ele tava pensando nisso, tá ligado? E só um adendo aqui, tá, rapaziada? Eu tô gravando esse roteiro no dia 13, mais ou menos às 1h50 da manhã. E eu tinha feito esse roteiro antes de sair uma polêmica sobre esse anime. E ele tinha sido feito mais ou menos ali no dia 7, então eu tô só complementando, porque basicamente isso saiu depois. Eu só queria explicar isso porque esse anime, ele deu uma treta lá no X/Twitter. Porque tem gente achando que ele é uma mina rodada e ficando com muitos caras ao mesmo tempo. Ou pensando que é uma obra NTR, tá ligado? Só que na verdade não é nada disso, ela teve apenas 4 namorados antes de namorar o prota. E ela já dormiu com quem namorou, tá? E é no sentido que você tá pensando. E muita gente tá julgando a personagem como se não existissem pessoas como ela na vida real. O que eu acho muito paia, porque na minha escola tinha várias dessas, tá ligado? Eu só tô explicando isso porque tem muita gente achando que é uma obra NTR ou que ela sai com um monte de cara ao mesmo tempo. E não é nada disso, ela teve apenas 4 namorados antes de namorar o prota. Então eu tô só dando pequeno spoiler antes de você julgar precipitadamente. Era só esse adendo que eu queria falar mesmo, então continue com o vídeo. Mas continuando o que eu tava falando, ela fala que não se apaixona por qualquer um. Ela diz que não sai com caras que têm a unha grande ou que tem aquele suor de bigode em cima dos lábios e não limpa. Que eu achei até engraçado porque essas são as únicas exigências dela, tá ligado? É sério que é só isso? Mas de qualquer forma, a Runa acaba falando que ouvir um eu gosto de você é muito bom. Foi basicamente isso que ela quis dizer. E ela também é o tipo de pessoa que gosta de conhecer as pessoas convivendo. Então ela nunca ia saber se ele é uma boa pessoa sem conhecer ele melhor, tá ligado? E por conta disso dá pra entender porque que ela saiu com ele e também porque ela já teve outros namorados. Essa basicamente é a forma dela pensar, tá ligado? Só que ela garante que é alguém sério quando tá com uma pessoa. E é isso que vamos ver, se ela é fiel mesmo. E é então que após pegar o metrô, ele vai deixar a Runa em casa. E como não tinha ninguém em casa, ela chamou ele pra entrar. E como o garoto não é burro, né? Ele aceitou. E ela pediu pro Ryuta esperar no quarto dela enquanto ela pegava um chá. E foi engraçado que ele aproveitou a ausência da Runa pra olhar as coisas dela. Ele tava querendo olhar a gaveta de calcinhas da namorada. Este elemento cara de pau. Mal começou o namoro, ele já tá todo atirado. E sabe o pior de tudo? É que ela entrou no quarto bem na hora que ele tava tentando fazer isso. Só que inacreditavelmente ela nem se importou porque ele tava tentando olhar a gaveta de blusas dela. Ela até chegou a mostrar pra ele porque era só um conjunto que ela tinha comprado com as amigas dela. Mas ela trouxe o chá, né? E mandou ele se sentar. Só que o único problema é que não tinha cadeira pra ele se sentar, então ela tava falando pra ele sentar na cama mesmo. Então ele ficou parado ali por um tempo tentando assimilar a situação. E foi então basicamente que chegamos naquela cena lá do começo. Porque ela tava pensando que ele queria outra coisa, tá ligado? É o quê? E a Runa até pergunta se ele ia tomar um banho antes ou não. Só que ela tava com um pouco de vergonha, porque ela ficou suada da aula de educação física. E sim, logo no primeiro episódio já teve namoro e quase que eles foram pro finalmente. E pra ela basicamente tá tudo bem, porque afinal eles são namorados e não tem problema fazerem isso. E também de qualquer forma, nem é a primeira vez que ela faz isso com o namorado. Só que o Ryuta, ele não acha certo fazer isso antes deles se conhecerem direito, saca? E a Runa até ficou surpresa com a resposta dele, porque geralmente garotos querem fazer isso quando estão a sós com a namorada. Mas o Ryuta fala que quer que o relacionamento deles tenha um significado. Então basicamente ele quer que isso aconteça na hora certa. Isso inclusive foi muito gay, mas muito fofo também. E é então que é revelado que a Runa nunca pensou se queria ou não fazer esse tipo de coisa. A real é que ela sempre fazia isso como obrigação, entre muitas aspas, como namorada. Isso porque ela não queria dar motivos pra ser traída, saca? E foi então que o Ryuta entendeu por que os relacionamentos da Runa não duram. Porque basicamente o pessoal só namora com ela por um tempo pra dar uma asinha, porque ela é fácil quando namora, né? E depois que enjoa da Runa, dá um pé na bunda dela. Acho que a Runa nunca namorou alguém que gostasse dela de verdade antes do protagonista. E é engraçado que o Ryuta, ele queria muito fazer aquilo, mas ele queria ser diferente dos ex dela. Então ele prefere pelo menos não fazer aquele tipo de coisa no momento. Só que enquanto o Ryuta tava indo pra casa, a Runa acompanhou ele até um ponto, e ela fala que tava bem surpresa porque nunca namorou alguém sério como ele. Mas ela fala que isso não é ruim, ela só ficou surpresa, tá ligado? E então que o Ryuta fala pra ela não se preocupar, porque ele não vai trair ela, mesmo que eles não façam esse tipo de coisa, saca? Porque no dia que isso for acontecer, ele
ele quer que ela queira também. Então não era pra Runa pensar nisso como dever de namorada, tá ligado? E foi quando a Runa entendeu o ponto do Ryota. Então a Runa fala que tá tudo bem, porque no dia que ela quiser, ela mesma vai falar. Que é quando o relacionamento deles não for mais superficial e um vai gostar do outro de verdade. Apesar de que o Ryota, ele já gosta muito dela. E a Runa, ela até curtiu a ideia de tudo ser no seu tempo. E então quando basicamente os dois se despedem ali e ele chega em casa, e foi nessa hora que ele se arrependeu de não ter feito com ela, tá ligado? Coitado, deve ter batido um baita arrependimento. E agora vamos acompanhar o desenvolvimento desse casal que falam que é muito bom. E rapaziada, só explicando pra quem não entendeu sobre esse anime ainda, ele não é anime de NTR, porque muita gente tá confundindo isso. Acho que só porque ela teve outros namorados isso é uma traição, mas não é. O lance mesmo é o que eles vão ter dali pra frente. Então não confundam as coisas, porque NTR é outra parada. E tipo, depois de tudo que aconteceu, né, depois de tudo que rolou na casa da Runa, e é quando corta pro dia seguinte que o Ryuto, ele nem tava acreditando que a Runa tava namorando um cara como ele. Que digamos que o Ryuto, né, ele tem uma baixa autoestima. E ele também não sabe muito como responder as mensagens dela, tá ligado? Mas calma que ainda nesse vídeo vocês vão ver o como ele evoluiu. Mas basicamente a Runa tava falando que ia chegar um pouco tarde porque ela acabou se atrasando. E eu acho até engraçado que o Ryuto, ele senta bem na frente do professor com o celular na mão. Eu não sei como ele não notou, tá ligado? Só que é quando finalmente a Runa chegou na classe e ela conta pra amiga dela que ela tinha se atrasado porque tava retocando a maquiagem. Garota vaidosa é outra coisa, né? Só que depois disso corta pro intervalo que o Ryuto, ele tava conversando com os amigos dele e ele acabou contando, né, que tava na casa da Runa. Que ambos pensaram que ele entrou na fase adulta, mas não aconteceu como vocês viram, né? O Ryuto, ele até comenta que não era a hora certa, que os amigos dele ficaram até zoando mais ou menos assim: porra, mano, tu tá achando que é mocinha pra se preparar emocionalmente? Peguei, mano. E o pior é que os dois acharam ele uma mula por ter perdido aquela chance com a Runa, tá ligado? Já que ninguém literalmente deu bola pra ele. Só que o Ryuto acaba falando, né, que como eles estão namorando, com certeza vai surgir uma outra oportunidade. Só que o pior dessa história é que os amigos dele o colocam pra baixo. Eles ficam colocando pressão como se a qualquer momento a Runa fosse terminar com ele, já que os dois são de mundos totalmente diferentes. Só que eu já adianto uma coisa, que os rumores que falam da Runa não são totalmente verdades. E mais pra frente, inclusive, vocês vão ver isso. O lance é que isso aumentou a insegurança dele por conta do que os amigos da onça falaram. Sacanagem, inclusive, terem feito isso com o Ryuto. Só que quando o Ryuto volta pra sala, a Runa, ela tem uma postura bem diferente. Ela não tem vergonha de ir falar com ele mesmo próximo das amigas. E ainda falou que sonhou com ele na frente de todo mundo. E por conta que o Ryuto ficou nervoso, né, porque ela foi falar com ele, tão abertamente assim, perto de todo mundo, o pessoal em volta meio que eles começaram a cochichar, que ele tinha tremido na base só porque ela foi falar com ele, tá ligado? Meio que eles ficaram ali zoando o Ryuto, e pra piorar a situação, a Nicole, que ela é a melhor amiga da Runa, ela tava olhando o Ryuto com um olhar mortal, tipo tava parecendo que ela tem ranço do cara, tá ligado? Então por conta disso, ele se afastou da Runa dando a desculpa que ele foi fazer a lição, que ela ficou tipo sem entender nada. E meio que depois disso, a Runa ficou seguindo o Ryuto por todo canto na escola. E sendo sincero, totalmente normal, né, porque eles são namorados. Ela até ficou mais apegada a ele na frente de todo mundo sem se preocupar com o que iriam falar. Só que isso tava incomodando o Ryuto pelos olhares que estavam dando em volta dele, saca? Ainda mais a Nicole que ficava olhando pra ele com um olhar mortal. Só que na verdade vocês vão ver que ela é muito gente boa. É uma das minhas favoritas desse anime até então. O lance é que depois dessa situação ele chamou a Runa pra conversar em particular e ele descobre, né, que ela contou pra Nicole que eles estão namorando. Então isso acabou explicando aquele olhar intenso que a Nicole dá nele. E de qualquer forma, os amigos dele sabiam disso, mas o lance não é nem esse. Ele pediu pra Runa pra eles não conversarem na escola pra não atrair aqueles olhares e meio que manter esse namoro em segredo. Eu sei, ele foi bem burro nessa parte, mas calma que ele vai te surpreender ainda. E vocês vão ver a mentada que o Ryuto vai dar. O lance é que a Runa acabou aceitando deles não conversarem na escola e principalmente não assumir que eles estão namorando por enquanto. Então só era pra eles conversarem fora da escola, mas calma que daqui a pouco isso vai ser resolvido. E a única parte boa desse papo torto do Ryuto é que a Runa acabou pensando que ele tava chamando ela pra sair. Então eles marcaram no sábado porque no domingo ela tinha compromisso. Acabou rolando um encontro mesmo que sem intenção, saca? E depois disso o Ryuto ficou bem nervoso, afinal era o primeiro encontro da vida dele e ele não fazia ideia pra onde ir, tá ligado? Meu Deus do céu, Berg. E pra completar o nervosismo do garoto, a Runa acabou fazendo uma videochamada. Então eles conversam o que iriam fazer nesse encontro. Só que o problema é que o Ryuto não fazia ideia do que dizer naquela situação. Então ela acabou perguntando, né, por que ele chamou ela pra sair. Então ele conta que quer conhecer ela melhor e talvez seja uma boa fazer o que ela goste, saca? O que isso até deixou a Runa surpresa porque é a primeira vez que o namorado fala isso pra ela. Então é quando ela fala, né, que tem algumas coisas que ela gostaria de fazer. Então a Runa, ela ia levar ele pra algum lugar e era pra deixar tudo com ela. Que o Ryuto até chegou a pensar que ela iria levar ele pra um motel, tá ligado? Só que não é nada disso, ela
levou ele pra fazer algumas compras, que é uma coisa que ela gosta muito de fazer. E as pessoas em volta vendo a Runa acharam ela tão bonita que pensaram que ela é uma modelo, o que bate uma bad nele porque ele pensa que não tá no mesmo nível que a Runa, saca? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Só que depois que eles fizeram as compras, eles foram beber alguma coisa, e a Runa acaba falando que ela adora fazer essas coisas, mas às vezes ela faz até sozinha, porque a Runa ficou até preocupada se o encontro ele não tava tão chato dessa forma. Mas o Ryuto acaba falando que ele tava gostando sim. Ele diz que tava adorando a expressão de felicidade dela enquanto comprava, e que ele entende agora, né, o que deixa ela feliz. E se ela tava tão feliz assim, ele também fica junto, tá ligado? O que a Runa ouvindo isso, ela ficou até envergonhada, e olha que é difícil ela ficar desse jeito. E é quando ela até comentou, né, que ele é um namorado bem diferente. Só que nessa hora ele ligou pra Runa que o Ryuto, ele já tava imaginando o que ela tava falando, que era pra Runa largar ele e tudo mais, e eu não duvido disso não, viu? Ele continua se colocando pra baixo, dizendo pra si mesmo que ela nunca gostaria dele. E isso continuou preocupando o Ryuto. Lembra que ela marcou com ele no sábado porque tinha compromisso no domingo? Então, a Runa sempre responde rápido as mensagens, mas naquele dia era domingo e ela nem sequer visualizou a mensagem dele. O que isso deixou o Ryuto preocupado porque ela sempre responde quase que instantaneamente. Então ele ficou meio paranoico e começou a pensar que ela estava atraindo ele. Meu Deus do céu, Berg. Então ele foi fazer outra coisa para não ficar pensando nisso, né? Então ele foi jogar, por exemplo. Só que quando cortou pro dia seguinte, e o Ryuto tava meio pra baixo porque ele fala que ela só foi responder às 18 horas da noite. E ela até então não falou porque que demorou, tá ligado? Então é quando os amigos dele falam mais ou menos assim: bem que avisamos que isso não ia dar certo, só deixando o cara ainda mais pra baixo, tá ligado? Ainda mais que tinha uns caras ali chamando a Runa pra ver eles treinando, tipo claramente dando em cima dela, só que de uma forma indireta, tá ligado? Só que quando ele chegou em casa, ele recebeu uma mensagem da Runa para encontrar ele na estação. Ele já imaginou que ela marcou com ele pra terminar o namoro, então ele já tava indo pra lá com isso em mente e se preparando psicologicamente também. Então quando ele chegou na praça, lá estava ela esperando por ele, e o Ryuto, ele já tava se preparando pra falar que foi divertido enquanto durou. Só que bem na hora que o Ryuto, ele ia falar isso, a Runa acabou mostrando uma capinha de celular, que é tipo de um mascote lá que ela ama muito, e deu muito trabalho pra ela conseguir porque só vendem um por pessoa, além de que eles vendem uma quantidade limitada, tá ligado? Que ele ficou pensando, tipo, por que ela tá me contando isso se vai terminar? Só que aí que vem um plot twist, porque a Runa, ela acabou entregando a capinha do mesmo modelo pra ele, que ele ficou muito surpreso, né, porque afinal ela acabou de falar que só vendem um por pessoa. E foi então que ela explica que pediu pra Nicole ir com ela. Enquanto elas estavam esperando na fila, elas ficaram jogando no celular até a loja abrir, assim ela ficou sem bateria e só pôde responder ele quando chegou em casa. E ela tava querendo fazer a surpresa da comemoração de uma semana de namoro. Ela tava tipo muito ansiosa pra fazer aquela surpresa, mas como ela não pode falar com ele na escola, ela teve que esperar até a saída pra fazer isso, tá ligado? O que depois disso o Ryuto ficou quieto, que a Runa até pensou que ele não gostou da surpresa. Só que na verdade foi muito pelo contrário, porque o Ryuto, ele tava muito seguro da Runa estar com alguém como ele. Ele já tava achando que ela largaria ele, mas ela fez tudo isso pra fazer essa surpresa. Então isso acabou deixando ele realmente muito feliz. O que no fim acabou mal entendido e eles ficaram muito bem. E foi então que ele pediu desculpas, né, por parecer que ele não gostou. E ele conta que já se declarou pra uma garota uma vez que a Runa até quis saber a história. E tinha acontecido no Fundamental 2 e era sua amiga de infância. Só que depois disso ele foi rejeitado e acabou ficando inseguro com as garotas. O que a Runa até acabou falando que ela tem que agradecer essa garota, porque se ela não tivesse o rejeitado, o Ryuto nunca teria se declarado pra ela. Que essa fala da Runa até que eu achei muito fofa. Só que depois disso passou um carro muito bonito perto deles, que a Runa ela até achou ele muito bonito. Que isso acabou ativando o lado nerd do Ryuto, porque ele sabe muito sobre carros. Que ele sobrecarregou tanto a Runa de informações sobre aquele carro que ela não entendeu nada. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Ele até ficou com vergonha porque aquilo pode ter sido muito nerd. Só que a Runa, ela ficou bem surpresa porque ele fica muito animado quando fala do que gosta, saca? E então que ela fala que a vida dela é como se fosse um carro esportivo. Tipo, ela queria ser uma adulta como os pais dela. E foi por isso que ela teve tantas experiências mesmo sendo tão nova. Só que tipo, nunca dá certo e o namoro dela sempre termina quando começa. Até os pais dela que começaram a namorar no Fundamental 2 se divorciaram com o tempo, sendo que eles eram inspirações pra ela pra viver um romance assim, saca? E ela até conta que embora ela procure por experiências adultas, ela por dentro ainda é uma criança. Então foi quando o Ryuto acabou mitando fazendo uma analogia. Ele fala que carros esportivos não foram feitos pra serem mais rápidos, e sim pra tornar o trajeto mais divertido. Ela é cercada de amigos, sempre tem um namorado, então ela tá aproveitando a vida. E isso é como ser um carro esportivo. E ele fala que gosta muito de carro
carros esportivos, dando aquela indireta que ele realmente gosta dela, tá ligado? E foi então que a Runa acabou decidindo que ela quer aproveitar ainda mais a vida. E foi então que a Runa, ela postou corrida com Ryuto até a estação, e ele até pensa que ele ainda não consegue acompanhar o ritmo da Runa, mas tudo o que ele quer agora é saber ainda mais sobre ela, assim mostrando que a Runa, ela realmente tá levando a relação deles a sério, tá ligado? Só que depois disso é quando corta pra noite e vai pra casa da Runa, e ela tava conversando com a Nicole e agradece, né, por ter ajudado ela a fazer aquela surpresa, e ainda completa falando que foi um sucesso. E ela até fala pra Runa pra ela não se esforçar tanto pra isso dar certo se ela não tiver tão afim dele. Ela sabe que a Runa é gentil e não conseguiria dizer nada. E é então que a Runa acaba falando que ela não tem certeza, mas quando ela tá com Ryuto, ela se sente muito bem, e que ela pode ser ela mesma, então ela quer continuar com ele. Só que a Nicole meio que ela não confia no Ryuto ainda. Pelo que eu interpretei, a Nicole já deve ter visto a Runa passar sufoco com o ex-namorado, então ela não quer que a sua melhor amiga se machuque de novo, pelo menos é o que eu acho. Isso foi o que eu interpretei dessa situação. Só que indo pro dia seguinte foi até bastante fofo que um tava flertando com o outro, só que isso vai ser completamente arruinado logo em seguida. Isso porque a professora acabou avisando que tem uma aluna nova transferida, e quando vai apresentar essa garota é justamente o primeiro amor do Ryuto. Agora vocês vão ver a coisa pegar fogo na história. E se isso já não fosse ruim o bastante, o lugar que a Kurosi vai sentar é justamente ao lado do Ryuto. É o quê? Que ele até pensa em evitar conversa com ela porque agora ele tem a Runa, né? E também, de certa forma, a Kurosi traz uma lembrança negativa. Ela basicamente é motivo dele ser inseguro, tá ligado? Só que infelizmente a Kurosi começou a puxar assunto com ele e não tem como ser mal educado, né? O Ryuto até responde numa boa, mas ele não fica puxando assunto. Só que quando acaba a aula, o Ryuto vai saindo da sala e ele é abordado pela Nicole, que com certeza ele tremeu na base porque ela queria conversar em particular. Então, devido a isso, eles acabam indo pra uma lanchonete, que como isso foi repentino, ela tava encarando ele, que o Ryuto até perguntou, né, o que ele tinha feito de errado. Só que ela fala que ia terminar de comer as batatas antes de conversar, porque se elas esfriam, ficam com gosto ruim. Mas depois que passa essa tensão que tava ali, a Nicole fala que nesse próximo fim de semana era aniversário da Runa. É o quê? Então ela já começou a ficar pistola de novo, porque como assim que ele não sabia que era aniversário dela, tá ligado? Isso é uma coisa básica, ele não tá levando o relacionamento a sério? Quase que o garoto infarta de medo. E é por isso que eu falo que a Nicole, ela não é uma pessoa ruim, ela só quer o bem da amiga. Apesar de que ela parece malvada. Até porque foi ela que foi avisar pra fazer algo pra comemorar com ela. Então ela só tinha chamado ele pra falar isso e não queria falar com a Runa por perto, saca? E foi então que o Ryuto pergunta o que ele poderia fazer pra surpreendê-la. Porque ele sabe das capinhas, ela se esforçou tanto pra fazer aquela surpresa, ele queria fazer algo parecido. Então após a Nicole ouvir aquilo, ela resolveu ajudar. Só que o único problema é que parece que alguém tirou uma foto dos dois conversando, que eu pensei que ia dar uma treta de alguém falando que ele traiu ela, alguma coisa assim. Só que não é bem isso, e daqui a pouco vocês vão entender. Porque quando o Ryuto, ele tava indo pra escola e já tava chegando na estação, a Runa acabou surpreendendo ele, encontrando ele de surpresa ali, e ela cumprimenta ele e conversa de uma forma tranquila e acaba mostrando aquela foto. Alguém tinha mandado no grupo das amigas dela que a Nicole tava com ele. Até fazem comentários bem maldosos sobre ele, falando que ele é sem sal e sem graça. Então era uma das outras amigas da Runa que tava achando que ele tava saindo com a Nicole. E a Runa foi tipo perguntar, né, se aquilo realmente era verdade. Mas o Ryuto acaba explicando que aquilo foi mal entendido, a Nicole só foi falar pra ele que era aniversário dela nesse fim de semana. E agora que ele sabe disso, ele quer comemorar o aniversário com ela, se não tiver problema. Então o semblante da Runa até mudou, né, depois que ela ouviu aquela explicação. Depois que ela percebeu que o assunto era ela, a Runa ficou até mais feliz. Ao contrário de antes, né, que ela tava meio receosa. Aparentemente, os sentimentos da Runa tá começando a florar, só que de uma forma gradual. Então depois disso, eles combinaram de sair. Que depois que a Runa se despede dele, o Ryuto acabou pensando que talvez a Runa tivesse ficado com ciúmes. Só que ele pensa que é improvável porque a Runa não sentiria algo assim por ele, então ele acha que foi só impressão. Mas na real, ele nunca tinha visto aquela expressão no rosto da Runa, tá ligado? Então eu acho que isso foi um pouco de ciúme sim, só que ele não consegue acreditar. Mas o que importa é que ele passou o resto da semana elaborando o encontro perfeito. E sem muita enrolação já corta pro encontro deles, que era um lugar favorito da Runa. Inclusive, isso foi uma dica que a Nicole deu pro Ryuto pra ele surpreender a Runa. Então ele já tava indo naquele encontro sabendo de algumas coisas que a Runa ama. E olha, realmente, ela tava parecendo muito feliz. E depois disso, eles vão tomar um chá de bolhas, que é a bebida favorita da Runa. E mais uma vez, foi a Nicole que fez a boa, falando isso pra ele. E realmente, a Runa tava adorando aquele dia e ela ia pagar a parte dela. Só que o Ryuto acaba não permitindo, porque como hoje é o aniversário dela, ele ia pagar todo o rolê. O que só um adendo, lembre-se dessa parte porque ela vai ser
importante daqui a pouco. Essa que ela gostaria de ter pagado a parte dela. Porque vai ter uns boatos que vão espalhar sobre a runa e envolve exatamente isso. Só que voltando ao encontro, o Ryuto não sabia nada sobre chá de bolhas. Então o cara, ele estudou tudo sobre isso, até as variações de chá de bolha. Só pra entender melhor o que agradaria a runa, tá ligado? Caralho, o maluco é brabo. O cara tinha até um guia do que ele planejou fazer com ela hoje. Agora me fala se isso não foi muito Chad da parte dele. E o Ryuto até explicou pra Runa o que ele aprendeu sobre chá de bolhas, que ficou até parecido com aquele lance do carro, porque ele sobrecarregou tanto ela de informações sem perceber, que quase deu um curto-circuito na garota, tá ligado? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Que ele ficou até um pouco preocupado, né, de ter soado um pouco nojento, só que a Runa percebe que ele estudou muito pra se preparar pra hoje, e tudo isso foi por ela. Que isso deixou a Runa mais uma vez surpresa, porque é a primeira vez que fazem isso por ela. Ela até fala que esse foi o melhor chá de bolhas que ela tomou na vida. E enquanto isso, eles vão seguindo o planejamento do encontro e vão passeando por aí, indo em cada loja que a Runa gosta, até mesmo passando em cada barraca que vende chá de bolha e experimentando cada uma. Eu fiquei até surpreso que ninguém queria ir no banheiro, porque eles tomaram muito. Tem até um momento meio gringe que a Runa oferece um pouco do chá dela pro Ryuto, que quando ele acaba provando, acontece aquela gringice. Oh meu Deus, o que é isso? É um beijo direto. Só que claramente ele pensou isso, né? Ele não falou. Só que quando a Runa prova de novo, ela acabou soltando essa. É o quê? O que isso pegou ele totalmente de surpresa. E a Runa acaba contando pro Ryuto que hoje foi um dia muito divertido pra ela. Ela acabou se enchendo ali de chá de bolhas, tá ligado? E foi inclusive nessa hora que o Ryuto acabou lembrando que a Kuroshi se transferiu pra sala dele. E o Ryuto, ele ia contar isso pra ela naquele instante. Só que ao mesmo tempo a Runa acabou interrompendo ele porque ela queria falar alguma coisa também. Então por conta disso, né, o Ryuto acabou deixando ela falar primeiro. Só que ela acabou sendo interrompida porque ao lado tinha um casal que ele tava dando um presente pra mina. Então é quando o Ryuto acaba falando que ele não tem muita grana, mas ele gostaria de comprar alguma coisa pra ela que não fosse tão caro. Ele queria basicamente que ela escolhesse o presente. E foi então que ela pediu só uma coisa como presente, que basicamente é o planejamento de encontro que ele fez. Que aquilo é maravilhoso, porque foi a primeira vez que alguém fez isso por ela. Então a Runa queria aquilo como recordação de esforço e um sinal do amor dele. E até complementa falando pro Ryuto pra ele levar ela de novo em outro encontro de chá de bolhas. O que ele fala que vai fazer o próximo ser ainda melhor que esse. Então quando a Runa ela tava indo pra casa, ela fala que o primeiro dia dela de 17 anos foi perfeito. Assim fazendo tudo dar certo entre eles, pelo menos por enquanto, porque agora vem a pedrada. Porque voltou a surgir uns rumores na escola sobre a Runa, que ela tá sempre mudando de namorado e nunca ajuda a pagar no encontro. O que foi por isso que eu falei pra vocês lembrarem daquela cena anterior. Porque vimos que não é verdade, ela saiu com o Ryuto e queria ajudar a pagar. Então tá muito na cara que alguém tá espalhando mentiras, saca? E o Ryuto, ele tá ciente desses boatos, a Nicole até foi falar com ele sobre isso. E aparentemente, ela vai acabar com essa pessoa quando descobrir quem foi. E o pior disso tudo é que quando corta pro dia seguinte, a Kuroshi foi bem gentil com o Ryuto, meio que ela esqueceu o livro pra fazer dupla com ele, tá ligado? E depois disso, ela começou a dar em cima dele, o que foi muito esquisito. Ela fala que antigamente ela não entendia sobre romance quando ele se declarou, só que agora ela não só entende como tá disposta a tentar. É o quê? Bem sacana ela meter essa depois de tanto tempo, tá ligado? Mas o Ryuto acaba falando que ele tem uma namorada, ele só não contou que era a Runa, principalmente pela insegurança que ele tem, tá ligado? Só que quando ele tava indo pro corredor, ele acaba vendo a Runa entrando com outro moleque numa sala, que a gente já começa a pensar besteira, né, que ela vai trair o cara. Só que na verdade, isso é muito pelo contrário, e isso vai te surpreender, porque o Ryuto, ele resolve observar o que era aquilo. E basicamente, esse cara foi pedir a Runa em namoro, só que ela fala na cara dele que já tem namorado. O que esse cara até ficou perguntando, né, quem que era. Só que a Runa, em respeito ao Ryuto, ela falou que não contaria. Ela fala que não tem problema nenhum em assumir seu namoro, ela falaria pro mundo se precisasse. Só que o namorado dela é tímido e ela quer respeitar a vontade dele. O que isso acabou batendo bem forte no Ryuto, porque ele sempre achou que era uma vergonha pra ela assumir ele, saca? Ele sempre tava com isso na cabeça, então por conta disso ele preferiu namorar escondido. Só que ele acabou percebendo naquele momento que era paranoia da cabeça dele. E isso acabou sendo o pontapé pra uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, porque quando ele volta pra sala, ele ficou pensando justamente nisso. O quão ele tá sendo patético em agir desse jeito, tá ligado? Sendo que pra ela, isso nunca foi um problema. E foi então que a Kuroshi, ela começou a puxar assunto de novo, e ela começa a falar dos supostos rumores sobre a Runa, que ela tem um amigo que já namorou ela, e a Runa só queria o dinheiro dele. Praticamente tava ali metendo pau na garota pra ele. O que fica claro que é essa piranha que tá espalhando os rumores. E ela fala inclusive que a Runa é egoísta, e foi por isso que eu falei pra vocês lembrarem das atitudes da Runa no encontro, porque ela nunca explorou o Ryuto e sempre
sempre quis ajudar com os gastos. Além que ela se contentou com um presente que tem valor emocional, que quando o Ryuto escuta essas besteiras e lembra do encontro perfeito que eles tiveram, acaba subindo o sentimento de revolta nele. Eu tô brabo. E a Kurosi continuou falando que ela sempre muda de namorado quando um fica sem dinheiro. E foi aqui que chegamos na mentada do Ryuto. E foi então que ele fala que a Runa não é esse tipo de pessoa, ela tem consideração pelo namorado e sempre pensa nele. E ela é uma ótima namorada. Que a Kurosi, ela até ficou curiosa porque ela queria saber quem que era esse namorado dela. Pra ele defender tanto assim é porque ele conhecia. E foi então que meus amigos, o Ryuto acabou mitando na frente de todo mundo. Ele admitiu que o namorado da Runa era ele. Nani? Sim, o cara meteu essa no meio da sala, na frente de todo mundo. E assumiu seu relacionamento pra invejosa. Essa garota, com certeza ela se lascou. Porque beleza, era ela que tava espalhando os rumores, só que a gente não sabia ainda o motivo. E um desses motivos era exatamente o que eu suspeitava, que era inveja. Como que a Runa é sempre a número 1, ela fala que não quer que ela tire ainda mais coisas dela, saca? E como o Ryuto não entendeu nada, né, como assim tirar coisas dela, foi então que a Kurosi falou que a Runa, ela é irmã gêmea dela. É o quê? E depois desse choque, ela fala que sabe que não são tão parecidas. É porque basicamente elas são gêmeas fraternais. Então quando seus pais se divorciaram, ela ficou com a mãe, assim herdando seu sobrenome. Mas parece que a mãe dela se casou de novo e por conta disso ela foi morar com o avô. Então isso acabou explicando porque ela mudou de escola de forma repentina. O lance é que a Kurosi, ela não gosta da Runa, porque segundo ela, a Runa sempre foi mais mimada que ela e sempre bem expressiva. Já ela, no caso, a Kurosi, ela não consegue ser ela mesma. E ela odeia a Runa porque ela não sofre nenhuma consequência. Porque ela culpa a Runa que ela que teve que se mudar e trocar de nome, não ela. Segundo a Kurosi, ela sente que está sendo tratada de forma injusta. E ela fica sendo vitimista, colocando a culpa do fracasso dela na Runa. Sendo que claramente isso não é culpa dela, tá ligado? E é foda pensar que ela espalha boatos maldosos contra a própria irmã. E tudo isso por culpa de inveja. Então a Kurosi, ela é uma garota bem odiável. Ela até perguntou pro Ryuto se ele odeia ela pelo que ela fez, que ele acabou respondendo que não. Até porque ele também entende a Kurosi porque ele não consegue se expressar. E que ele também se preocupa muito com a opinião alheia, e ele também tem uma paranoia que as pessoas o odeiam. O que de certa forma, isso até explicou um pouco por que ele não queria assumir o namoro dele com a Runa. É tudo uma questão de insegurança, tá ligado? Então ele conta o que ele aprendeu nesse tempo convivendo com ela. Ele fala que tanto ele quanto a Kurosi deve ser mais como a Runa, no sentido de ser sincero, se expressar mais e ser natural, tá ligado? Só assim pra eles deixarem esse sofrimento de lado. E o pior é que a Kurosi, ela até concorda com isso, mas ela se recusa a ir por esse caminho, tá ligado? O Ryuto até motiva ela, falando que um dia ela vai encontrar alguém que ela ame de verdade. E pra ela ser talvez alguém que essa pessoa vai amar. Só que acontece uma cena logo em seguida que é da Kurosi tropeçando, só que o Ryuto segura ela antes dela cair, que deu pra ver que esse papo acabou mexendo um pouco com ela. Mas foi então que a Kurosi pediu pra ficar sozinha. E na hora que o Ryuto volta pra sala, acontece algo engraçado. Porque quando aparece a Runa e vê a Nicole junto, que o Ryuto ficou tremendo de medo, tá ligado? Meu Deus do céu, Berg. Só que o Ryuto tava enganado, porque a Nicole, ela veio parabenizar ele pela atitude, e também dizer que ele mandou bem. O que isso foi legal porque ele acabou ganhando a confiança da melhor amiga da Runa. Acho que agora a Nicole vai aceitar o namoro dos dois. E depois disso, é quando corta pro final da aula que a Runa acabou perguntando se não foi um problema pro Ryuto revelar o namoro deles. Até porque ele se preocupou muito pra manter isso em segredo. E ele fala que não tem problema nenhum, porque afinal ele tava odiando os rumores que estavam espalhando sobre ela. Que quando a Runa percebeu que ele tava fazendo isso por ela, isso até de certa forma acabou deixando ela emocionada. E foi então que ela comentou com o Ryuto que ia falar pra ele que elas são irmãs. Naquele momento do encontro que eles falam praticamente juntos, saca? Só que ela perdeu o time e acabou esquecendo. Esse é o tal do mula. E o pior é que a Runa fala que as coisas entre ela e a Maria são complicadas. Só que no fim das contas ela é uma boa menina. O que eu achei bem pai essa parte, porque enquanto a Kurosi quer o mal da sua irmã, a gente vê a Runa fazendo totalmente o contrário. O que isso acaba sendo bem triste, porque a gente gosta cada vez menos da Kurosi. Então a Runa acabou perguntando se o Ryuto acreditou nos boatos que falaram sobre ela. E o Ryuto, ele fala que não, mesmo não sabendo como ela era antigamente. Porque pra ele o que importa é como ela é agora. Então isso deixou a Runa bem feliz com a resposta dele. E até concorda com a resposta dele, que passado é passado. Só que o complicado é que parece que a Kurosi começou a sentir alguma coisa pelo Ryuto. O que ela odeia é essa sensação, porque ela acabaria perdendo pra Runa de novo. O que nem faz sentido, porque foi ela que rejeitou o cara. O que no dia seguinte foi até engraçado, porque o Ryuto, ele ficou até um pouco popular só porque tava namorando. Recebeu até bom dia das garotas que ele nunca recebeu na vida. E aparentemente tá tudo normal, né? Que era uma coisa que ela não esperava. O lance é que depois disso, eles ficaram mais próximos, já que agora todo mundo tava sabendo que eles estavam namorando. E a Runa acabou
acabou lembrando que como ele fez muito por ela no encontro, e ainda por cima tentar gostar de uma coisa que ela gosta, ela sente que queria fazer o mesmo por ele, tá ligado? E foi então que o Ryuto acabou falando que ele é fã do Alan Zoka e gosta de ver as streams dele. Então isso acabou interessando a Runa e ela queria ver as gameplay. É engraçado que quando o Ryuto mostrou pra ela, até que a Runa gostou. Só que essa aproximação que eles estavam tendo ali, isso acabou despertando interesse nele. Agora o Ryuto, ele tava querendo beijar a Runa. Então esse acabou virando o objetivo do Ryuto. O complicado é que ele foi pedir dicas dos amigos solteiros. Olha a audácia desse filho da puta! O que isso não deu muito certo porque eles ficaram com inveja, já que o Ryuto namora e eles não. Então ele ia ter que se virar sozinho, mas tinha um porém. Como ele ficou muito nervoso pensando sobre o beijo, ele decidiu começar com algo mais abaixo, que no caso é tentando segurar a mão dela. Então no final da aula, o Ryuto chamou a Runa pra sair no fim de semana, que ela adorou a ideia. Então o plano do Ryuto era pegar a mão da Runa no passeio de barco, que se ela tropeçasse, ele ajudava ela a não cair, tá ligado? O que, sendo sincero, esse plano ele é muito situacional. Quais as chances disso acontecer é exatamente como ele estava planejando. Só que depois desse pensamento, a Kurosi acabou perguntando se o Ryuto odiava ela. E ele fala que não, né? Até porque o mal entendido já foi resolvido. Só que ela fez uma expressão que parece que ela realmente tá curtindo o Ryuto. Só que sem muita enrolação já corta por encontro, né? Que a Runa e o Ryuto chegam numa praça. E realmente eu tenho que concordar com a Runa, que aquele lugar é muito bonito. Só que nessa hora acabou acontecendo uma coisa fofa, que a Runa acabou preparando um obento pro Ryuto. Então eles sentaram ali no banco pra comer, que o Ryuto, ele gostou muito. Só que depois dessa parte, eles foram andar de barco, né? Que basicamente o plano do Ryuto ia entrar em ação. Só que surpreendendo 0 pessoas, o plano do Ryuto não deu certo. Então ele pensa que tá de boa, não tá tudo completamente perdido. Que na descida ele teria outra oportunidade, mas claramente também não deu certo. E depois disso, durante o encontro, ele acabou ficando meio deprê, já que ele perdeu as chances, né, de segurar a mão dela. E a Runa acabou notando, né, que ele tava meio sério e acabou pensando que ele não tava se divertindo. Só que o Ryuto, ele tava pensando que ele não queria dizer que queria segurar a mão dela, já que a Runa meio que ela sempre cede à vontade do namorado. E o Ryuto queria sentir que foi algo orgânico, que era bom pros dois. E é por isso que simplesmente ele não pega ou só fala, tá ligado? E foi então que a Runa acabou não aguentando mais e falou o que tava pensando. Ela disse que ele tá meio estranho, que se tem uma coisa que ele quer dizer, que fale logo. Até porque no fim do dia, ela já sabe onde essa conversa vai dar. E com isso a Runa quer dizer que tava achando que o Ryuto ia terminar com ela, tá ligado? É o quê? Sendo que ela é bem sincera e fala que não queria isso. E então que o Ryuto fala que isso é um mal entendido, ele não tem intenção nenhuma de terminar com ela. Ele só dá a desculpa de que queria andar de barco mais uma vez. Porque essa desculpa do Ryuto até que foi bem boa. Então a Runa, ela queria ir em um outro barco que isso até animou o Ryuto. Então foi quando ele resolveu mudar o plano e tomar uma atitude. Então o Ryuto entrou no barco primeiro e ofereceu ajuda pra ela. Que ao oferecer ajuda pra Runa, ele criou uma situação orgânica, tá ligado? E pela expressão da Runa, até que ela curtiu. O que pro Ryuto já era o suficiente por hoje, ele tava feliz demais. Mas foi aí que acabou acontecendo uma coisa que eu total não tava esperando. A Runa falou que ainda bem que eles pegaram aquele barco, porque assim eles pegaram na mão do outro. E a Runa até confessa que já tava pensando nisso ultimamente. E foi por isso que ela tá se aproximando ainda mais dele. E já que a Runa falou isso, o Ryuto acabou admitindo que ele também queria pegar na mão dela. O que a Runa, após ouvir isso, ela resolveu tomar também a iniciativa. Ela vai pra cima do Ryuto e simplesmente beija ele. Ele gosta. Mano, isso é o 4º episódio, não tô nem acreditando. Até porque ela fala que acredita que eles estavam pensando a mesma coisa. Ela fala tipo que quer se aproximar e gostar ainda mais dele. Quer pros dois se importarem de verdade um com o outro, saca? Essa foi uma cena muito bonita, na moral. E na saída do barco, eles já estavam andando de mãos dadas. E é quando a Runa reclama dele, né? Porque o Ryuto ainda chama ela pelo sobrenome. Até porque tava na hora dele chamar ela de Runa. Você entendeu, velho? O que o Ryuto, ele tentou falar o nome dela, mas ele ainda não conseguiu. Então a Runa fala pra ir sem pressa e deixar sair naturalmente. O lance é que depois disso, ela acaba falando que ele tá com a mão fria. E ele até pediu desculpas e fala que é porque ele tá meio tenso. E isso provavelmente é por conta da vergonha, né? E a Runa até fala que entende, porque ela também se sente da mesma forma. E ela até comenta que se eles tivessem feito sésgo naquele dia, com certeza não teria a mesma sensação. Então andar de mãos dadas e beijar causa uma certa vergonha. Então no fim acabou sendo correto eles não terem feito nada naquele dia. Eles teriam perdido total a vibe agora, tá ligado? E a Runa até fala que cada vez que ela tá mais próximo dele, ela se apaixona mais um pouco. Então no fim acabou dando tudo certo no encontro deles, mas tem um porém. Porque quando vai pra noite, vai pra invejosa da Kurosi, e ela meio que continua pensando no Ryuto e não sabe o que fazer com esses sentimentos. Então foi quando, basicamente, ela tomou uma decisão. Se ela tem que se tornar alguém pra pessoa que ela ama, então é exatamente o que ela vai fazer. Então, pelo que eu entendi, ela vai tentar se tornar Runa pra acabar com o namoro deles. Este elemento cara de pau. O Ryuto deu aquela dica pra tentar ajudar a Kurosi, só que como deu pra ver, isso vai acabar prejudicando o namoro dele. O que é muita sacanagem ela fazer isso com a
sua própria irmã. Só que enquanto isso vem a calmaria antes da tempestade, porque indo pro dia seguinte corta pro Ryuto ensinando inglês pra Runa, e chega até a ser engraçado, porque o que ela tem de bonita, ela tem de burra, porque a garota, ela é péssima no inglês. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. A sorte da Runa é que o Ryuto tem muita paciência pra explicar, mas o legal é que cada vez mais que eles passam juntos, eles vão se aproximando cada vez mais. Só que depois disso acontece uma coisa bem interessante, porque a Runa acabou falando que no próximo sábado, eles estão completando um mês de namoro, então ela queria chamar ele pra ir pra praia. E como o Ryuto topa, acabou dando tudo certo. E pra completar, segundo a Runa, ela foi muito bem na prova, mesmo que essa nota seja só 42 pontos. Ela tava muito feliz, mesmo sendo uma nota ridícula, tá ligado? Ainda mais quando compara com a nota do Ryuto, que foi quase 90%. E enquanto isso, a Kurosi tava só observando eles de longe, o que é complicado pra uma coisa que vai acontecer agora praticamente, porque a Kurosi, ela vai até o Ryuto e pede ajuda pra ele dar aulas pra ela de inglês, o que, sendo sincero, tá muito óbvio as intenções dela, tá ligado? Ela só quer dar em cima do Ryuto e tá usando isso como desculpa. Este elemento cara de pau. Só que felizmente o Ryuto não caiu nesse papinho. Ele fala que já prometeu ensinar a Runa, então não tinha como. Só que mesmo levando esse fora, a Kurosi acabou insistindo várias e várias vezes, que o Ryuto, ele até ofereceu o amigo dele pra ensinar ela porque ele também sabe ensinar, só que ela não aceita, claro, porque isso é uma desculpa, né? Então, como última tentativa, ela acabou pedindo o zap do Ryuto, que simplesmente o Ryuto acabou respondendo que ele não mandaria mensagem pra ela. O cara deu uma lapada seca, tá ligado? Essa eu tenho que dizer que foi doloroso. Só que mesmo assim, ela queria o número dele, então ele acabou passando. E nas férias de verão, mesmo assim a Kurosi, ela acabou mandando mensagem pra ele, o que gentilmente o Ryuto acabou rejeitando mais uma vez. E sendo sincero, ele até poderia ser ignorante, porque no fim das contas ela tá sendo muito chata. Só que acabou que ele nem respondeu mais, porque nessa hora a Runa tinha chegado. E é então que eles pegam o metrô pra ir pra praia, que o Ryuto, ele ficou bem maravilhado, porque ele viu a Runa de biquíni. E depois disso eles vão aproveitar a praia, que essa parte ela é bem engraçada, porque a Runa pediu pro Ryuto passar protetor solar nas costas dela, já que ela não alcança, só que como o Ryuto ficou bem nervoso, que ele acabou fazendo cócegas nela, mesmo que sem querer. Então, pra tentar contornar o nervosismo que ele tava sentindo naquele momento, o cara simplesmente começou a contar pra tentar se distrair um pouco, tá ligado? E o engraçado é que depois que ele termina, a Runa foi agradecer ele, só que ele acaba falando tipo, eu que agradeço, que a Runa, ela não entendeu nada, mas se você for esperto, acho que você entendeu. Eu não preciso explicar porque que ele agradeceu, tá ligado? E depois disso, finalmente a Runa tava pronta pra eles irem pra água, que essa parte, ela foi bem divertida. Eles jogam bola e brincam no mar, foi uma parte bem slice of life da coisa. Só que eu achei interessante que a Runa, ela tem umas brincadeiras meio pesadas, porque ela zoou o Ryuto legal quando tava na boia, que o Ryuto, ele até poderia ter feito o mesmo quando ela tava deitada, mas ele não fez isso. O cara realmente é um cavalheiro, nem passou na cabeça dele fazer algo assim. E depois disso, eles foram almoçar porque tinha batido aquela larica, só que tem um porém, porque nessa hora a Runa acaba falando que ainda bem que o tempo tava bonito, porque o Ryuto tinha falado que ia ter um tufão segundo a meteorologia, só que eles não deveriam comemorar porque daqui a pouco isso vai mudar. Mas por enquanto o Ryuto acabou acertando em cheio a Runa quando falou que o biquíni dela tava bonito, e ela fala que demorou muito pra escolher aquele biquíni, ela experimentou mais de 30. Até a Nicole, ela já tava pistola com ela, falando pra Runa escolher logo. E o interessante é que quando a Nicole soube que a Runa ia com o Ryuto pra praia, ela até fez as unhas da Runa, então realmente ela tá do lado do Ryuto agora. E isso vai ficar claro daqui a pouco, porque nesse instante, lembram do tufão que falaram que ia ter? Então, acabou acontecendo. Eu só me fodo nessa merda. Então o trem, ele tava proibido de sair da estação, e como consequência, eles tiveram que ficar em uma pousada. Então ambos avisaram os pais, né, avisando que não iam pra casa hoje e explicando a situação, e pra economizar uma grana, eles resolveram ficar no mesmo quarto. E eles chegam no lugar que é bem bonito, que o Ryuto, ele foi bem cavalheiro. Ele falou pra Runa ir tomar banho primeiro, que ele tava de boa. Só que também tem um outro motivo pra ele ter falado isso, porque depois que a Runa entrou no banho, ele tava muito nervoso, porque ele ia passar a noite com a Runa no mesmo lugar. E pra evitar pensamentos impuros, simplesmente do nada, o cara resolveu fazer abdominais. O que quando a Runa voltou e viu aquela palhaçada, ela até brinca falando que queria ver como é que tá a barriga de tanquinho, só que o Ryuto não deixou e ele exagerou na reação dele, que a Runa, ela até pediu desculpas. É porque ele não tava esperando, isso não foi na maldade. Só que a Runa falou pra ele tomar banho e é o que ele faz. E ele ficou pensando nessa situação e o que aconteceu agora. Só que depois disso, eles foram jantar, que aconteceu uma cena muito fofa, porque a Runa, ela tava com um pouco de vergonha porque tava sem maquiagem na frente dele, só que o Ryuto acabou falando que ela sem maquiagem, ela parece muito mais nova e fofa. Que isso com certeza mexeu com a garota. Só que chegou o fim da noite e eles foram dormir, só que a situação, ela era muito diferenciada, então o Ryuto, ele não conseguiu dormir. E a Runa também não, então ela começou a puxar assunto. E não qualquer assunto, porque a Runa acabou perguntando se o Ryuto, ele queria fazer. É o quê?
E eu não vou explicar o que ela queria dizer, tá? Eu acho que você entendeu muito bem. E foi então que o Ryuto, ele perguntou pra Runa se tava tudo bem pra ela, até porque a Runa parecia que tava sem vontade. E foi então que ela fala que não tá afim, mas ela não quer também que ele se segure. E acredite ou não, tem muita gente chamando ele de trouxa porque ele não aceitou fazer isso. Mas se o Ryuto, ele aceitasse aquilo, seria só ele aproveitando a situação. Então ele gentilmente acabou recusando a Runa, porque enquanto ela não quiser fazer isso de coração, ele vai respeitar o tempo dela. O que no meu ponto de vista é um pensamento muito maduro, tá ligado? E foi então que a Runa acabou perguntando por que ele é tão bom com ela, já que ele sempre respeita ela e é muito atencioso. E foi então que o Ryuto, ele simplesmente responde que é porque ele ama ela. O que isso de certa forma mexeu com a Runa, que ela quis fazer um pedido. Ela acabou pedindo pro Ryuto que ele abraçasse ela. E exatamente o que ele resolve fazer. Inclusive um fator interessante que é a primeira vez que eles se abraçam. O que até chega a ser engraçado porque eles se beijaram antes disso, né? Mas é então que a Runa acabou falando que tá com o Ryuto, ela se sente mais leve e relaxada. E claramente ele também se sente da mesma forma. E foi então que a Runa, ela pediu pro Ryuto pra eles estarem do mesmo jeito no próximo mês deles de namoro, que claramente o Ryuto confirma. E depois disso, eles vão dormir, quer dizer, mais ou menos. Porque quando vai pro dia seguinte, o Ryuto deixou a Runa em casa, né? E quando ele vai pra casa, aquela situação era tão inusitada que ele não conseguiu dormir a noite toda. Então ele tava louco pra chegar em casa pra dormir. Só que no meio do caminho, ele acabou topando com a Nicole que ela quer conversar com ele. E ela meio que trabalha em um restaurante. E até deu comida de graça pro Ryuto enquanto conversava com ele. E ela pergunta, né, como é que tá as coisas com a Runa. E até que o Ryuto fala que tá indo muito bem. Então depois, a Nicole perguntou pro Ryuto o que ele acha quando a Runa, ela manda muita mensagem. E ele fala que gosta, porque afinal, ela tá pensando nele. E é então que entendemos agora porque a Nicole, ela não gostava do Ryuto antes. A Nicole acabou contando que os ex da Runa são todos uns lixos, porque eles chamavam ela de chata, de fardo e de grudenta. Então entendemos a Nicole e percebemos que ela não tá tão errada. Se a Runa, ela era chamada disso mesmo sendo a namorada que ela é com o Ryuto, tipo, se ela agia igual com os ex dela, esses caras, eles realmente eram lixo. O lance é que a Nicole explica que a Runa, ela tem bloqueio de 2 meses, porque ela conta que os ex da Runa traíam ela no período de 2 meses, e quando isso não acontecia, eles ficavam frio ou terminavam. Então mesmo que a Runa confie nele, ela provavelmente tá insegura. Então a Nicole, ela queria garantir que o Ryuto fizesse alguma coisa pra ela não se sentir assim. E é então que o Ryuto, ele tinha uma missão, mas tem um porém. Na hora que o Ryuto tava indo pra casa, ele recebeu uma ligação da Kurosi, sendo supostamente a Runa dando a desculpa de que o celular dela descarregou e pegou emprestado da Maria. E é então que ela fala que queria encontrar o Ryuto na escola. O que é bizarro ele acreditar nesse papinho, mesmo a voz sendo muito parecida com a da Runa. Até porque o Ryuto, ele tinha deixado ela em casa. O Ryuto até ia rejeitar porque ele tava caindo de sono, só que ela insistiu. E como a Nicole, ela tinha acabado de falar da insegurança da Runa, e ele realmente estava achando que era ela, então ele resolveu ir. E quando ele chega lá, ela tava esperando ele no depósito. E ela fala que tava a fim de fazer com ele o que é bizarro. Porque o sentimento da Runa não pode ter mudado em um dia, tá ligado? E tá na cara que realmente não é a Runa, porque dá pra ver pela cor do olho. E pra matar essa charada de vez, corta pra casa dela, que inclusive ela tá conversando com a Nicole. Que muito provável que ela tá contando como é que foi na praia, né? Que foi muito legal. E as coisas que tiveram, né? Como é que o Ryuto, ele tá sendo um cara muito legal pra ela. Que a Nicole parece realmente ter começado a aceitar o namoro dos dois. E a Runa acabou falando que o Ryuto vai ser o last man dela. Tipo, querendo dizer que ele realmente vai ser seu último namorado, tá ligado? Só que infelizmente parece que vai ter alguma treta por conta da irmã invejosa. Espero que o Ryuto perceba isso a tempo, né? E depois que a suposta Runa fala que queria fazer com o Ryuto, ali mesmo no armazém da escola, a princípio o Ryuto até que ele acreditou porque tava tudo escuro. E pela silhueta realmente parece bastante com a Runa. Até mesmo quando ela tava bem próxima, ele ainda não tinha percebido. Foi só no momento que ela abraçou ele que o Ryuto pensou mais ou menos assim: espera, tá estranho isso aqui, porque ela já me abraçou e tá meio esquisito. E foi só aí que ele percebeu que não era a Runa, e sim a Kurosi. E essa parte, ela foi simplesmente bizarra, porque logo em seguida, a Kurosi fala que tava disposta a fazer com ele mesmo naquela situação, só que fingindo ser a Runa. É o quê? Sério, essa garota, ela é simplesmente intancável. Mas o que o Ryuto queria saber mesmo, por que ela tava fazendo aquilo? Se era tudo isso porque ela odeia a Runa. Só que ela fala que não era por isso, e ela realmente queria fazer com ele. Mas o Ryuto, ele rejeita a Kurosi pelo motivo dele não querer magoar a Runa, muito menos trair ela, tá ligado? E também era por conta de outro motivo que ele estaria sendo injusto com ela. Até que teve um momento que eles foram obrigados a fugir pela janela, porque tinha passado do horário e a escola já tava fechando, e o guardinha, ele já tava indo por ali. Então depois disso, eles foram conversar em uma praça,
conversa. E o Ryuto pergunta pra ela se ela traiu ele pra lá pra se vingar da Runa. Só que ela fala que não é nada disso, ela realmente tá gostando dele. O que sinceramente dá muita vontade de mandar ir pra aquele lugar. O cara se declarou pra ela no passado, foi rejeitado e seguiu com a vida. E agora que ele desapegou dela, ela vem com esse papinho, aí é de fuder. Tô tentando ser uma pessoa menos triste e tentando não achar tudo uma bosta, mas isso aqui me faz querer cometer um crime. E a desculpa que a Maria dá pra isso é que ela começou a gostar dele depois daquele dia que ele repreendeu ela. Como ele foi o primeiro garoto a fazer aquilo, meio que despertou o interesse dela. Já que o Ryuto, ele foi o primeiro garoto a confrontar ela. O que se parar pra pensar, a Kurosi, ela parece mulher de bandido. O cara no passado foi todo fofo com ela e ela rejeitou. Agora é só ele cagar pra ela que ela se apaixona. Vai entender uma maluca dessas. Mas a Kurosi, ela tem consciência que mesmo que eles tivessem feito aquilo, no fim das contas isso não ia adiantar nada, porque a Runa ainda seria número 1 dele. E ela sabe que isso que ela fez é errado, mas ela não conseguiu evitar. Então ela começa a falar que é a primeira vez que ela se apaixona por alguém e é rejeitada. E ela não fazia ideia que era tão doloroso assim. O que ela até passa a entender o que o Ryuto ele sentiu na época. Ela até chegou a pedir desculpas por ter feito ele passar por isso. Ela não fazia ideia que isso machucava tanto, tá ligado? Só que o Ryuto, ele não queria ser gentil por educação, porque isso acabaria fazendo ela se sentir ainda mais mal. Mas tem um momento que a Maria se encosta nele e fala que não vai chorar por muito tempo. Ela só queria ficar daquele jeito por pelo menos 1 minuto. E até aí basicamente de boa, o Ryuto acabou sendo gentil com ela. Ele realmente não fez nada de errado. Porém, a coisa ruim vem agora, porque quando corta pro dia seguinte e vai pra aula, ele fala que a Maria, ela não falou nada depois daquilo. Ele só espera que ela esteja bem. Só que ele não tava com tempo pra se preocupar com ela, porque ele tava pensando que ele ia contar pra Runa que ela foi a garota que rejeitou ele no fundamental. Só que ele demorou demais pra fazer isso e acabou acontecendo uma coisa, porque todo mundo tava encarando ele e tava sussurrando mais ou menos assim: caramba, eu não acredito que ele fez isso. Pois é, aquele moleque ele fez sim. É, realmente, eu não acredito que ele fez aquilo. Pô, fazer aquilo é sacanagem. Mas o que caralho que eu fiz? E quando eles vão pra sala, os amigos dele vão até o Ryuto e perguntam dele se ele realmente traiu a Runa. É o quê? Então foi quando ele mostrou o motivo dos boatos, porque alguém tirou uma foto dele com a Maria na noite anterior, o que sinceramente não faz o menor sentido criar um boato a partir dessa foto, porque olha isso, eles não estão fazendo nada demais. Mas o Ryuto, ele vai conversar com a Kurosi e ela fala que não fez isso, ainda mais depois que ela foi rejeitada, porque segundo ela, a Kurosi ainda tem orgulho próprio, tá ligado? E ela também fala que não vai mais entrar em contato e vai bloquear ele. Mas foi quando tocou o sinal e eles vão voltar pra sala, e foi quando a Maria fala que talvez se ela tivesse aceitado a confissão dele, naquela época, né, então era muito provável que eles estivessem juntos hoje. Só que não adianta ficar pensando nisso agora, né, até porque passado é passado. Só que quando eles estavam saindo da sala foi quando eles topam com a Nicole e com a Runa. E elas ouviram parte da conversa e a Runa acabou deixando cair o celular. E lembre-se disso, tá, porque vai ser uma informação importante daqui a pouco. O lance é que ela ficou em choque ao saber que a Maria, sua irmã, né, era a garota que ele se declarou na época. Então do nada o Ryuto pediu desculpas que a Runa tomou um susto, porque ela ficou pensando, tipo, você tá pedindo desculpas pelo quê? Por acaso tem algum motivo pra isso? Só que ela foi embora e nem deixou o Ryuto explicar o que aconteceu. Ela tava tão abalada que ela nem juntou o celular. E quem fez isso foi a Nicole e ainda deu um tapa no Ryuto. Isso porque supostamente ele quebrou a promessa que ele fez com ela. Eu só me fodo nessa merda. E depois disso meio que ficou uma bad vibes. A Runa nem foi pra sala depois daquilo, ela foi embora, tá ligado? E a Maria, ela realmente fez o que prometeu, ela bloqueou o Ryuto dos contatos. E a Runa realmente parece que ficou muito mal depois daquilo, porque eles já estão namorando há mais ou menos 1 mês e pouco, que é o mesmo período que os namoros dela começam a dar errado. E por enquanto meio que as coisas ficaram desse jeito. Só que tinha começado as férias de verão que o Ryuto, ele meio que ficou focado no curso. Ele queria muito se desculpar com a Runa e mandou várias mensagens. Só que nenhuma aparecia nem como visualizado, tá ligado? Ele até chegou muitas vezes aí na casa dela. Só que sempre que ele ia tocar a campainha, ele acabava desistindo. Naquele momento, ele tava sem coragem de encarar ela, tá ligado? Então pra tentar esquecer essa situação, ele acabou focando nos estudos. Só que ao mesmo tempo que isso tava acontecendo, os amigos dele estavam indo pra praia. Só que os caras são tão nerds que mesmo na praia, ao invés deles aproveitarem, eles ficaram vendo a live do Alanzoca. Porque vocês sabem, né? Eles e o Ryuto são muito fã do cara. Só que depois disso, eles foram comer alguma coisa e acabaram vendo uma coisa sinistra. Meu Deus do céu, Berg. E foi no mesmo instante que o Ryuto recebeu uma mensagem. E eles mandaram uma foto da Runa com um cara bonitão. É o quê? Mas calma, relaxa, eu sei o que você tá pensando. Não passou nem um dia e ela já trocou de namorado. Mas relaxa, calma esse facho que não é nada disso. E daqui a pouco tudo vai ser esclarecido. Porque o Ryuto ele sai do curso, pega o metrô e vai direto pra praia. E ele sabe que ela tá em um restaurante chamado Luna Marine. E andando um pouco, ele descobre onde é o lugar e ele vê ali a Nicole tirando algumas fotos com a Runa. E foi quando nessa hora a Runa acabou chamando o cara bonitão pra tirar foto também. É o quê?
E como o Ryuto, ele tava ali encarando o restaurante de frente, ele perguntou se o Ryuto queria fazer algum pedido. E foi só aí que a Nicole e a Runa perceberam a presença dele. E então que o Ryuto começa a falar, né, que ele queria conversar com a Runa. Ele sabe que pode ser tarde demais, mas ele queria. O que o bonitão entendeu a situação, né, que basicamente o Ryuto era o namorado que a Runa tanto falava. Ele até fala mais ou menos assim: caramba, você veio de muito longe. Ai, desculpa não me apresentar antes, mas eu sou Mao Kuroshi, o tio da Runa. Então tudo foi só mal entendido, tá ligado? Porque o cara é o tio dela. Então eles iriam conversar que a Nicole, ela não queria nem saber o que ele queria. Ela só queria saber como que ele sabia que eles estavam ali, porque dependendo da resposta, ela ia bater nele de novo, só que dessa vez com a mão fechada. Meu Deus do céu, Berg. Só que o Mao acabou avisando a Nicole que ela precisava ir trabalhar porque ela já estava atrasada. E a Runa também fala que ia ficar tudo bem, que ela conversaria com ela mais tarde. E o Mao também falou pra Nicole ficar de boa, porque caso o Ryuto magoasse a sua querida sobrinha, ele mesmo daria um sacode no Ryuto, tá ligado? Meu Deus do céu, Berg. Então eles começam a conversar que o Ryuto, ele acabou admitindo que a Kuroshi, ela era a garota que ele gostava no Fundamental 2. E também que ela se declarou pra ele, mas o Ryuto rejeitou ela porque agora ele tá com a Runa. Só que depois disso ela começou a chorar, que foi aí que tiraram aquela foto. Então foi quando a Runa acabou entendendo e também pediu desculpas, porque ela sabe que o Ryuto não é igual aos outros caras que ela já namorou. E entendeu que ele fez companhia pra Maria enquanto ela tava mal. E na verdade, a Runa até agradeceu por ele não ter sido ruim com ela. Afinal, ela é sua querida irmã. O que isso é uma pena porque a Maria, ela não pensa dessa forma, né? Mas o que importa é que no fim os dois se entenderam. Eu só achei engraçado que o Mao, ele tava ouvindo tudo. E lembra que eu tinha falado pra não esquecerem que o celular dela quebrou? Então, ela não respondeu mais o Ryuto justamente por isso. E a Runa, ela também tava insegura ainda de tirar essa história limpo. Só que ela mandou o celular dela pra assistência e ia resolver isso quando pegasse de volta. Só que acabou não sendo necessário porque o Ryuto foi atrás dela, né? Então depois que tudo isso foi resolvido, né, a Runa acabou perguntando como que ele sabia, né, que ela tava ali. E ele explicou, né, que basicamente foi os amigos dele que falaram. Então depois disso, eles foram pra casa da avó da Runa, que ele tava muito nervoso, mas foi bem recebido. O Mao até falou pro Ryuto ir tomar banho primeiro, já que ele era convidado, né? Até porque ele também ia passar a noite. É o quê? Sim, o Mao nem perguntou, ele já foi afirmando. Só que a Runa também queria saber se o Ryuto iria passar o resto do verão com ela. Então, como ele falou que sim, eles vão ficar naquela casa até eles voltarem. E de quebra, ainda vão trabalhar no Luna Marine, né, que é o restaurante da família, assim podendo aproveitar a praia e o festival de fogos, né, que tava bem próximo. O que o Ryuto acabou não resistindo, né, porque a Runa, ela é muito fofa. Indo pro dia seguinte, o Ryuto parecia estar em uma praia, e ele tava ouvindo a voz da Runa de fundo, e bem nessa hora ele acaba acordando porque era um sonho. E na real, ela tava em cima dele tentando acordar o Ryuto. E tudo isso era só porque ela queria desejar bom dia, o que deve ter deixado o Ryuto nervoso, né, acordando desse jeito. E depois disso, eles foram trabalhar no Luna Marine, né, que é o restaurante da família da Runa, que era inclusive a primeira vez do Ryuto trabalhando. E por conta disso, ele tava muito nervoso, mas tava dando conta do recado. E como ele tava passando as férias na casa da avó da Runa, a mãe dele enviou umas roupas e material dele de estudo. Até porque mesmo nas férias, a mãe dele não quer que ele perca o foco. Então depois que ele terminou o serviço dele, o Ryuto faz uma pausa, e foi justamente no momento que chegou dois babacas e deu em cima da Runa. E ficaram perguntando qual que ela preferia, né, qual dos dois. Ficaram chamando ela de linda e tudo mais, que só pela cara da Runa dava pra ver que ela tava bem desconfortável. Eles aproveitaram que o Mao saiu pra fazer isso, ou seja, os espertões só fizeram isso porque pensaram que ela tava sozinha. Este elemento cara de pau. Então foi quando o Ryuto apareceu, né, e perguntaram se eles queriam alguma coisa. Então foi quando eles perceberam, né, que tinha mais um funcionário, então eles vazaram dali. Só que antes disso, eles ainda perguntaram qual dos dois que ela preferia. E foi então que a Runa lança uma mitada, porque ela fala que prefere o Ryuto, já que ele é o namorado dela. E foi só então que entenderam a situação, né, e vazaram. E depois disso, ela meio que começou a desabafar com o Ryuto, falando o quão isso deixa ela com raiva, quando esses caras começam a dar em cima dela, tá ligado? E ela agradece o Ryuto, né, por ter ajudado ela. Só que a Runa, ela tava surpresa, né, porque mesmo nas férias, o Ryuto não para de estudar. Só que ele fala que não tem jeito, porque como a mãe dele mandou o material dele, ele tinha que tirar um tempo pra fazer isso. Então é quando a Runa, ela fala mais ou menos assim: se você tá assistindo até aqui, tá esperando o que pra se inscrever no canal e ativar esse sino? Até porque se tá vendo o vídeo até aqui é porque tá curtindo, né? Então se inscreve. Na real, ela fala que como ele é muito inteligente, ele provavelmente vai pra uma boa faculdade. E ela comenta também sobre as amigas dela, como por exemplo, a Nicole, que quer fazer um curso de manicure, ou a Kari, que ela quer ir pra uma escola de moda. Então ela meio que fala que todo mundo já tem um futuro definido praticamente, que foi quando o Ryuto acabou perguntando o que ela queria fazer depois da escola. E ela meio que comenta que tá sem rumo, porque ela já realizou um desejo dela de escola. Quer ter alguém pra compartilhar momentos e viver pra sempre. Minha nossa, não sou moça!
O sonho dela antes era viver com a sua família, mas caso não fosse possível, a Runa gostaria de ter a própria família. Ela quer ser mãe, ter filhos, um marido por quem ela pode ser apaixonada e poder também ficar de chamego na frente das crianças, que essa conversa meio que pegou o Ryuto de surpresa, porque ela pensa em um futuro muito longe com ele. E isso meio que acabou inspirando o Ryuto, porque se ela planeja um futuro com ele precisa estudar ainda mais. E isso é um pensamento muito maduro, porque não adianta ter uma família se você não tem estrutura. Então o pensamento dos dois estão em harmonia. E depois disso tem um momento fofinho que a Runa queria preparar um jantar especial pro Ryuto, só que tinha acabado as batatas e pra completar, o Ryuto ouviu tudo e estragou a surpresa. Então como ele já sabia, né, ele se ofereceu pra ir comprar com ela. Então eles foram comprar batata no mercado, que na volta, o Ryuto foi bem cavalheiro, né, encarregar tudo sozinho. Só que a Runa, ela queria ajudar, porque assim eles conseguiriam andar de mãos dadas. E parece que o namorico que a Runa tanto desejava começou agora. Até quando chegam em casa, eles vão preparar comida juntos que parece até casados. E o que a Runa preparou, segundo o Ryuto, tava muito bom. Que a Runa até acaba comentando que ela não tinha percebido até agora, mas namorar é algo maravilhoso. E é muito provável que ela só começou a pensar assim por conta do Ryuto. Porque é o primeiro namorado que tá gerando emoções nela, tá ligado? Só que depois disso corta pra casa da Maria, que a mãe dela comenta que a avó dela ligou falando pra elas passarem o verão na casa dela. Só que ela comenta que não só a Runa tava lá, como o Ryuto também. Que a Maria, ela até tinha pensado em ir, mas depois disso, ela inventou uma desculpa que não iria porque ia sair com uma amiga. Então depois do que aconteceu, ela tá evitando tanto a Runa quanto o Ryuto. E como eles souberam que a Maria não iria, eles não são burros, eles perceberam que ela tá evitando eles. Então é quando a Runa comenta que ela quer se dar bem com a Maria, mesmo as duas tendo personalidades totalmente diferentes. Mesmo as duas sendo desse jeito, ela gosta muito da Maria. Então ela pergunta pro Ryuto se ele acha difícil os dois se darem bem. E o Ryuto fala que talvez ela só precise de um tempo, mas na verdade é possível. Então é quando a Runa decide começar sendo amiga da Maria antes mesmo de ser irmã. Tipo, ela não quer falar pra ninguém que as duas são irmãs, mas ela quer se aproximar da Maria aos poucos. Então assim que as férias acabarem, ela planeja pôr isso em prática. E a Runa, inclusive, ela tava muito animada com isso. O que é triste quando a gente para pra analisar que a Kurosi, ela não gosta nem um pouco da Runa. Só que eu espero que ela tenha uma evolução e as duas consigam se dar bem. Além da Kurosi encontrar alguém que ame ela de verdade. Assim ela pode deixar de gostar do Ryuto, até porque é triste você gostar de uma pessoa e saber que nunca vai dar em nada, tá ligado? Mas foi nessa hora que o Mal chegou em casa e trouxe o celular da Runa do concerto, que quando ela vai olhar tinha muitas mensagens não lidas. E essa parte inclusive eu achei ela bem engraçada porque a Runa, ela abre o TikTok no celular. E a Nicole com a Kari postaram uma dancinha que a Runa teve uma brilhante ideia. Ela também queria fazer uma dancinha com o Ryuto. Então eles fizeram uma dança de casal com direito a filtro de coelho e a música que eles dançaram era da opening. Então essa parte lá com certeza foi muito divertida, principalmente pela referência ao Tico Teco. Cada vez mais a gente vê animes mostrando um lado mais moderno, coisa da nossa realidade, que eu acho muito maneiro. Eu acho muito foda quando o anime parece mais realista, tá ligado? Mas se passaram 2 semanas após isso, e Mal agradeceu o Ryuto pela força, e até pagou ele pelos dias trabalhados. O Ryuto até ia rejeitar, mas o Mal, ele fez questão dele aceitar. Sem contar que naquele dia, era aniversário de 2 meses de namoro dele com a Runa. Então Mal falou pra ele comprar alguma coisa e fazer uma surpresa pra ela. Então antes de começar o festival, ele passou por lá pra comprar alguma coisa e acabou encontrando um presente. Mas só vamos saber o que é isso daqui a pouco. Porque nesse instante, o Ryuto chega em casa que a Runa tava de yukata e ela tava muito bonita, e o Ryuto, ele elogia ela, mas ela acabou brincando com ele, porque ela fala que ele fez uma reação muito melhor quando viu ela de biquíni, ou seja, ele é um safadinho. Mas claro que o Ryuto acabou negando essa história. O lance é que ele colocou uma yukata também e eles foram pro festival juntos, e eles chegaram bem cedo, então aproveitaram cada brinquedo que tava disponível. Que a Runa por um instante ela fala que vai em uma barraca, porque ela queria comprar uma pedra da lua, só que já tinham vendido todas. Então é quando a vendedora fala que ano que vem ela estaria ali de novo. Então a Runa só confirma, né, que ano que vem ela passa com ela de novo. O lance é que depois disso o Ryuto vai comendo uma maçã do amor com a Runa, e ele pergunta se ela não tava cansada. Que ela comenta que tá tudo bem, só que ele perguntou isso já tem 3 vezes. Que o Ryuto até pediu desculpas, né, porque essa é a primeira vez que ele sai com uma garota de yukata. E foi aí que ela entendeu, né, que foi a primeira vez dele. Então ele continua falando que essa também foi a primeira vez que ele comeu o corn dog com queijo. Até mesmo maçã do amor, que ele gostou muito. Até chá de bolhas foi a primeira vez que ele tomou na vida. Que a Runa ouvindo tudo aquilo, ela até comentou que o pai dela, ele deu uma maçã do amor pra mãe dela no primeiro encontro. E a Runa até comenta que tinha um sonho de se casar com seu primeiro namorado, assim como foi com os pais dela. Só que ela começou a ficar mal porque aquilo não era a primeira vez dela. Enquanto o Ryuto, ele tá tendo tantos primeiros momentos com a Runa, não é o mesmo caso por ela, que isso acabou deixando a Runa muito triste. Tanto que ela começou a chorar ali naquele momento. Não é a primeira vez dela caminhando com um garoto de yukata, comer maçã do amor, colher peixinhos dourados. Ela queria dar um reset na mente dela pra tudo ser a primeira vez dela com o Ryuto, tá ligado? Ele ter tanta
das primeira vez com ela, isso deixa ela muito feliz. Só que isso também deixa ela muito triste porque ela não tem primeira vez pra compartilhar com ele. Mas é quando o Ryuto fala que eles estão compartilhando momentos juntos. Mesmo que ela já teve experiência com uma outra pessoa, se ela sente emoção enquanto tá com ele já tá muito feliz com isso. E foi então que nesse instante, ele resolveu dar o presente de 2 meses de namoro, que era justamente a pedra da lua que a Runa ia comprar. Ele fala que comprou mais cedo porque aquilo fazia lembrar dela. Ele fala que não sabia se era o suficiente, mas a Runa acabou interrompendo ele. E ela fala que sim, que é suficiente, porque pra ela, o melhor presente que a Runa já ganhou foi conhecer ele. Depois ele colocou o anel no dedo dela, que no mesmo instante, é quando começa a chuva de fogos, eles foram ver juntos. E a Runa, ela comenta que conforme as pessoas vão se gostando, é normal elas quererem ficar mais próximas. E ela percebeu isso desde que ela começou a namorar. E no momento que esse sentimento continuar crescendo, ela sabe que em alguma hora vai chegar o momento que ela vai querer fazer com ele de coração. Se é que vocês entenderam o que eu quero dizer. E foi quando um falou que adora o outro e finalizaram isso com um beijo. Que essa cena, ela foi muito bonitinha dos dois juntos. E dessa vez começa na escola que a Runa, ela tava conversando com as amigas e enquanto isso, ela observava a Maria enquanto ela lia um livro. E a Runa foi se aproximar para tentar puxar um assunto com ela, só que simplesmente ela levanta antes mesmo da Runa chegar. É muito nítido a raiva que ela tem da irmã e por motivo nenhum. Que o Ryuto, ele até percebe que se aproximar da Maria já começou com o pé esquerdo. Mas indo pro intervalo, os garotos foram conversar no terraço da escola e eles comentam que nas férias só ficaram vendo vídeos enquanto certo alguém tava por aí aproveitando as férias com a namorada. Este elemento cara de pau. Então foi quando nesse instante o Ryuto chamou os dois pra saírem no sábado, porque teria uma partida de paintball de garotos versus garotas. Porque o Ryuto, ele comenta que tá tentando procurar novas experiências com a Runa, tipo fazer uma coisa com ela que ele nunca fez antes. E eu até que concordo que isso foi uma boa ideia. E sem enrolação já vamos pro paintball, que essa parte, ela foi engraçada. Porque as meninas, elas ficaram tirando foto pra postar nas redes sociais, que isso é uma coisa que eles que são introvertidos não vê toda hora. Então era como se fosse colírio pros olhos deles, tá ligado? Mas é então que o Ryuto, ele vai falar com a Runa que a roupa dela tá muito aberta, e não é nem por ciúmes ou alguma coisa assim que ele tá reclamando. Era mais porque ela poderia se machucar se uma bala de paintball pegasse nela. Mas é então que a Nicole, ela dá uma justificativa mega bizarra, que se uma descolada não se exibe, ela acaba morrendo. Mas que porra é essa? A Nicole tem uns papos muito torto, na moral. Depois dessa parte acontece uma coisa que eu acho muito, mas muito cringe mesmo. Porque a Akari, ela reconheceu o Nishima porque eles já estudaram juntos, então ela só quis ser simpática e foi cumprimentar ele. Que simplesmente só porque ela chamou ele pelo nome, ele entrou em pane. Sim, só porque ela chamou o nome dele 2 vezes. Essa parte eu senti até dor de vergonha alheia, na moral. Top 10 coisas mais gringes que eu já vi. E enquanto isso, o Ryuto ele tava ali com a Runa flertando, que os amigos dele ficaram com inveja. Este elemento cara de pau. E talvez as amigas da Runa também, porque eles são o único casal do rolê. Só que indo pro que interessa, começou a batalha dos times, e eles estavam parecendo que estavam em uma batalha real. Todos queriam ganhar a qualquer custo, e não só isso, porque os amigos do Ryuto queriam acertar ele de propósito só porque ele namora. É tipo uma rixa proposital, tá ligado? Só que no time da Nicole, os 2 amigos do Ryuto foram eliminados, então ficou praticamente só ela contra o time inteiro. Aí teve um momento que ele ia acertar a Runa, só que o Ryuto, ele se sacrificou por ela, e logo em seguida, ela acertou a Akari também, então acabou ficando só a Runa e a Nicole na arena, e assim terminando com a vitória da Runa, que foi o time dela que ganhou. Só que ela passou o sufoco, porque ganhar da Nicole não foi nada fácil. Mas esse foi só o primeiro round, porque no segundo, a Nicole tava levando aquilo tão a sério que ela até cortou a unha. Isso porque, segundo ela, tava dificultando de acertar o gatilho, tá ligado? E dessa vez, ela pegou uma metralhadora que saiu atirando em todo mundo, assim ganhando. Então depois disso, né, eles terminaram a brincadeira e já estavam se arrumando pra ir. E eu não sei se isso vai ser relevante, mas nessa hora acabou mencionando que a Runa fala que não tava achando um brinco que ele é muito importante pra ela. E ele é tipo uma lua e ela só usa em uma orelha. Ela pensou que tinha perdido, quanto na verdade, tava bem escondido na bolsa dela, a Runa só não olhou direito. Esse é o tal do mula. Mas eu teorizo que esse outro par deve estar com alguém. Até porque, tipo, deram muita ênfase dela usar só de um lado. Então, basicamente, eu prefiro pensar dessa forma. Talvez até seja Maria, porque antigamente as duas se davam bem. Mas enfim, depois disso eles foram comer depois de brincar de paintball, que um deles até fala que não acredita que a descolada intensa ganhou sozinha. Não sei se eu preciso explicar, mas eles estavam se referindo a Nicole. Mas tem momento que eles começam a conversar que é um papo tão nerd que eu não vou nem me dar o trabalho de explicar porque tecnicamente não importa. Nem eles mesmos estavam entendendo a conversa. Só que tem momento que eu acho bem interessante comentar, porque a Nicole acabou falando que o Ryuto e a Runa estavam se exibindo e ela se sente meio triste porque ela tá solteira. E parece que o Ryuto ficou interessado quando ele ouviu isso. Só que a Nicole comenta que ela nem consegue pensar nisso agora, até porque ela nem esqueceu o ex dela
dela ainda. Ela chegou até a comentar algumas características que ela gostava nele. E ela comentou também que o namoro dela durou 2 semanas e foi no 8º ano. Só que mesmo assim, ela ainda gosta dele até hoje. E de certa forma, é até impressionante ela gostar dele por tanto tempo. E mesmo assim, eles acabaram terminando. Eu fiquei até curioso pelo motivo. Só que infelizmente, a Nicole não contou sobre isso. Ah, e lembre-se dessa história, porque tem uma coisa que eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. E depois disso, a Kari, ela começou a falar de quem ela gostava. E ela fala que prefere um cara alto, tipo de mim do BTS. Que esse amigo do Ryuto, ele se encaixa no perfil porque ele é alto. Aparentemente, esse se interessou pela Kari. Agora a questão é fazer ela sair com eles, tá ligado? Mas eu acho que se ele investir, até que é possível. Até porque a Kari, ela parecia bem interessada na conversa. O lance é que depois do passeio em grupo, todo mundo se separou porque tinha coisas pra fazer, mas a Runa com o Ryuto estavam com o tempo livre ainda. Então eles queriam aproveitar o encontro mais um pouco. Então é quando eles resolvem passear em uma roda gigante, que o Ryuto, quando ele ficou sozinho com a Runa, tudo que ele pensava naquele momento era em beijar ela. Mas foi nesse momento que a Runa, ela acabou contando sobre um mangá shoujo que ela leu, que tinha um casal que tava juntos igual eles naquela roda gigante. E eles estavam comendo chocolate e logo em seguida se beijaram. Então foi quando o Ryuto acabou falando mais ou menos assim: ué, mas não é permitido comer nesse lugar. Mas foi então que a Runa simplesmente foi atacante e acabou falando: a gente nem tem chocolate para início de conversa, mas podemos nos beijar. Então é quando ela senta perto dele e acabaram se beijando. Depois que eles fizeram isso pela primeira vez, acabou ficando recorrente. Acho que todo anime de romance deveriam aprender mais com Kimi Zero. Isso sim é um romance de verdade. Só que nessa hora que a Runa fala que gosta dele e fala que vai gostar ainda mais. E foi quando, do nada, ela pediu um cafuné do Ryuto. Isso porque ela queria que ele tivesse falado lá no paintball que ela fez o bom trabalho e ter feito o cafuné nela, porque basicamente ela ganhou o primeiro round. Que o Ryuto faz o que ela pediu, né? E foi uma cena bonitinha. E depois disso eles vão embora, que a Runa acabou agradecendo por ele ter chamado ela pra sair. E ela conta que tá muito feliz por estar namorando há quase 3 meses. E finalmente estão fazendo coisas novas juntos. Então é quando o Ryuto acabou perguntando o que eles vão fazer pra comemorar os 3 meses. Afinal é uma data que eles comemoram. Mas é então que a Runa acabou falando que chega de aniversários. Porque se ele estiver com ela, então tá tudo certo. Porque cada dia que a Runa passa com o Ryuto é especial, tá ligado? Então ela sente que pela primeira vez ela tá apaixonada. Então basicamente o Ryuto, ele só decide seguir o ritmo dela. E agora indo pro dia seguinte, o Ryuto, ele decide se esforçar ainda mais. Que é daquela questão da Runa pensar em um futuro com ele. Então o Ryuto, ele quer corresponder às expectativas dela. Só que nessa hora, infelizmente, ele acabou descobrindo que a Maria tá na mesma turma que ele. É o quê? Então ele tentou sair de fininho pra ela não ver ele, tá ligado? Ele vai até se esgueirando por baixo das mesas. E foi quando o cara notou essa atitude muito suspeita, mas ele acabou salvando o Ryuto, ajudando ele. Só que em troca, ele queria saber o que aconteceu ali. E o Ryuto explicou a situação, que ela era a garota que ele já gostou, mas que é irmã da sua namorada. Então pro Ryuto ficar de boa, ele falou que ia ajudar. Ele avisaria sempre onde a Maria tava pra eles não se toparem, tá ligado? E eu não sei como que isso vai funcionar, porque em uma hora ela vai descobrir. Mas enquanto isso, o Ryuto, ele acabou fazendo um novo amigo, que algo me diz que esse cara é o mesmo que a Nicole gosta. E eu penso isso por conta de uns frames da opening. Mas bora ver mais pra frente se eu tô certo. Mas enquanto isso, na escola, iria começar o festival de esporte. E a escola, ela tava reunindo pessoas pra participar, que eu pensei que pelo silêncio ninguém iria, mas a Maria acabou se oferecendo. E foi quando a Runa faz a mesma coisa pra se juntar também. É o quê? Assim dando início àquele plano dela de se aproximar da Maria, que o Ryuto, ele até percebeu as intenções da Runa. Agora ia ser engraçado se a Maria desistisse só por conta disso, mas na verdade isso não acontece. Quando a Runa se oferece pra entrar pro clube, isso incentivou algumas pessoas a fazerem o mesmo, como por exemplo a Kari. A Nicole só não foi junto também porque ela tem que trabalhar, então não tinha como. Só que por conta disso, a Kari, ela acabou arrastando o Ryuto. É o quê? E eu pensei que era a Runa que ia fazer isso e acabou sendo a Kari. Mas não é como se a Runa não quisesse também. Mas ainda faltava uma pessoa, então o Ryuto acabou oferecendo o Ichi, porque tava muito na cara que ele queria entrar também por conta da Kari. Parece que ele realmente tá começando a ficar caidinho por ela. E como o Ryuto tá percebendo isso, então ele quis ajudar. Ele ofereceu o Ichi pra entrar pra equipe, então ele aceita. Porque agora sim ele tem um bom motivo pra entrar, tá ligado? E por conta disso acabou formando os comitês, que só pra deixar claro, o Ryuto e a Runa ficaram em comitês diferentes, enquanto o Ichi e a Kari ficaram em outros sozinhos. E aparentemente eles estão começando a se dar bem. Ela até pediu pra ele chamar ela pra sair de novo com todo mundo junto, porque ela se divertiu muito no paintball, sabe? O que o Ichi acabou ficando todo bobão. Só que enquanto isso no comitê de panfletos estava a Runa, o Ryuto e a Maria, que tava um clima meio tenso e não só pelo que aconteceu. É porque antes as duas já não se davam bem, então é uma situação bem complicada, tá ligado? Mas pra quebrar o gelo, a Runa acabou perguntando o que a Maria gosta como hobby. E isso era pra elas terem algumas ideias pros panfletos. Então é quando a Maria fala que como hobby, ela gosta de ficar vendo vídeo no YouTube. Que quando a Runa ouviu isso, ela ficou falando vários vídeos
que ela gosta de assistir também, tipo pra tentar ver se as duas têm alguma coisa em comum, mas parecia que a Runa tava falando grego, que ela não entendia nada que ela tava falando. Então foi quando o Ryuto perguntou que tipo de vídeo que a Maria assiste, e essa parte ela chega a ser engraçada porque a Maria, ela gosta das mesmas coisas que o Ryuto, ou seja, ela também assiste as lives do Alanzoca, e como é um assunto que o Ryuto gosta, ele começou a se empolgar sem perceber. Ah, então você acompanha também as lives dele? O cara simplesmente é muito foda. E meio que eles começaram a ficar falando sobre isso e a Runa ficou de fora porque não entendia nada. Ela não fazia ideia do que os dois estavam falando, tá ligado? Que foi só depois de um tempo que o Ryuto percebeu isso, que a Runa ficou igual a Maria antes, tipo, do que vocês estão falando? Então no curso o Ryuto ficou pensando de algum jeito das duas se darem bem, o que tá sendo bem difícil. Que nesse momento ele acabou topando com o Sekia, né, que tava por ali, que ele percebeu que o Ryuto tava preocupado mais uma vez e por conta da Maria. Então foi quando eles foram comer e conversar um pouco sobre isso. E é quando temos algumas informações do Sekia nesse momento, porque foi explicado como que ele se tornou um cara popular. Ele mostra uma foto dele pro Ryuto do 9º ano que ele tinha ganhado uma competição de ping-pong. E ele era meio calvo, como vocês podem ver. Só que teve uma garota que ele conheceu naquela época e incentivou ele a mudar. E foi só aí basicamente que ele acabou se tornando um cara popular. Que nessa hora o Ryuto ficou meio bravo porque deu a entender que ele largou ela pra ficar com várias meninas, tá ligado? Só que ele fala que na verdade não foi isso, porque eles namoraram por pouco tempo. E o Sekia fala que ele sente que aquilo foi uma situação ruim pra ela. Que isso acaba meio que batendo com o que a Nicole falou. Agora eu vou dizer que fiquei bem curioso quando que vai ser o encontro desses dois. Ainda mais quando a Nicole descobrir que ele é amigo do Ryuto. Como a gente não sabe o motivo deles terem terminado, pode ter sido de maneira amigável ou não. Agora vamos ter que esperar pra focar nisso, tá ligado? Mas enquanto isso, acabou mostrando um pouco do Ichi com a Akari, e o Ryuto, a Runa e a Maria tentando chegar em um consenso com os panfletos, que aqui vai chegar em uma questão complicada, porque a Runa, ela gosta de coisas coloridas, então ela cria isso pros panfletos. Já a Maria, ela não concorda, porque ela cria uma coisa casual, porque a escolha da Runa pode até ser boa pra meninas, mas não pro geral, que inclui pais e garotos, tá ligado? Então a Maria pensa que é mais maduro usar tons casuais, por exemplo, e o pior disso tudo é que o Ryuto concorda com a Maria, só que ele não queria dar a opinião dele com medo de ser sincero e magoar a Runa, tá ligado? Então ele só explica a situação pra professora que tava complicado, só que essa professora, ela nem sabe o que falar, então ela só mandou eles escolherem logo. Mas enquanto isso o Ryuto tava indo pra casa, que no metrô ele acabou topando com a Maria, já que o Ryuto faz o mesmo curso que ela, só que ele tá escondendo isso, tá ligado? Eu pensei que ia ficar um clima bem esquisito, mas na verdade aconteceu totalmente o contrário. Rolou uma conversa bem legal entre os dois. Depois que o Ryuto perguntou pra Maria se ela morava pra esse lado, ela explica que foi a separação da mãe dela com o padrasto. Ela conta que era ele que pagava a mensalidade dela na antiga escola, mas como eles se separaram, ele não tem mais obrigação nenhuma de fazer isso. Então é por isso que ela foi pra escola dele, porque lá a mensalidade é barata. O Ryuto, ele até pensou que era porque ela queria provocar a Runa, mas na verdade não era isso. Na verdade a Maria confessa que ela até queria se dar bem com a Runa. Ela queria que tivesse apresentado ela como irmã pra turma, sabe? Só que não foi uma coisa que a Runa fez, e na verdade, a Runa parecia meio confusa quando viu ela na escola. E como foi uma reação totalmente diferente do que a Maria esperava, isso acabou fazendo a Maria manter distância ainda mais da Runa. Então ela acabou explicando que foi por esse motivo que ela agiu feito meio idiota, e ela reconhece isso. Só que ela conta que foi graças a essa situação que ela decidiu parar de fugir, e ser ela mesma como ela também era na antiga escola. Que depois que o Ryuto conversou com a Maria e teve uma conversa bem agradável, ele até conta que parou de sentir desconforto perto dela, porque o Ryuto acabou percebendo que a Maria também se importa com a Runa, sabe? Então as duas têm os mesmos sentimentos. Só que a Maria, ela ainda não consegue deixar esse lado dela falar mais alto. Só que depois disso eles pegam o metrô e vão no caminho pra casa, que como já tava muito tarde, o Ryuto até se ofereceu pra levar a Maria pra casa. Na boa intenção, tá? Sem nenhuma maldade. Só que ela fala que tava de boa, porque afinal ele nem é namorado dela. Então não tinha por que ele fazer alguma coisa assim. Só que então que o Ryuto acabou tropeçando pelo nervosismo, e a bolsa dele cai no chão junto com os livros. Assim a Maria percebe que eles fazem o mesmo curso, mas o Ryuto fica fugindo dela, tá ligado? Na verdade, ela fala que já sabia, ela só vai embora sem falar nada. Que a Maria até ficou meio brava porque ele não precisava ficar se esgueirando, ela ia manter a distância. Mas é quando o Ryuto chega em casa, ele troca mensagens com a Runa, e ele conta que não acha que vai ser difícil as duas se darem bem, ainda mais depois da conversa de hoje. Ele não contou pra Runa a conversa que ele teve com a Maria, mas deu esperança pra ela. Mas é quando vai pro dia seguinte, né, e começa o festival de esportes, que essa parte eu acho ela até engraçada porque a Runa, ela era atleta, que foi só a Runa ouvir o Ryuto torcer por ela que ela encontrou forças não sei da onde. Ela conseguiu ganhar só com esse incentivo, tá ligado?
ligado? E também teve outras provas, além dos dois se exibindo como um casal na frente de todo mundo, que claramente deixou os amigos do Ryuto com inveja. Teve até uma prova que eles fizeram juntos e acabaram ganhando. A turma deles estavam indo muito bem no festival, mas no intervalo a Maria estava se preparando porque ela é líder de torcida e elas estavam se preparando para ir pra quadra. E a Maria comenta com a Kari que a mãe dela tirou o dia de folga só pra ver ela hoje porque ela é líder de torcida. Mas quando ela chega na quadra, a Runa tava conversando com a mãe delas, e isso meio que travou a Maria. Ela até deu uma desculpa que esqueceu alguma coisa pra Kari e simplesmente vazou. A mãe da Runa até fala que ela mandou bem na corrida de revezamento e não era nenhuma surpresa porque ela sempre foi boa nos esportes. Só que ela pergunta, né, onde que tá a Maria, que como ela tava atrasada, a Runa decidiu ir procurar por ela. E o Ryuto resolveu ir procurar também. E quem deu a sorte de encontrar a Maria primeiro foi ele, que ela tava no terraço. Que ele vai lá e explica a situação, que a mãe dela tava procurando por ela. E o pior é que a Maria admite que ela sabe disso, mas ela acabou comentando que a mãe dela não sabe que ela não se dá bem com a Runa. E ela não sabe como reagir vendo as duas juntas. E do nada a Maria até pergunta por que o Ryuto tava ali. Que ele só conta que veio chamar ela porque a mãe dela tava procurando, né? Mas ela só manda o Ryuto ir embora até porque ela não queria revelar que as duas são irmãs. Ainda mais depois do que a Maria fez, ela se sente envergonhada. Pelo que eu entendi, ela se arrependeu de espalhar boatos sobre a Runa, tá ligado? Mas é então que o Ryuto acaba falando que ele se importa assim com a Maria, mas como amigo. Que ao mesmo tempo que eles estão tendo essa conversa, a Runa acabou encontrando os dois. Mas ela só ficou ouvindo atrás da porta. E ela chegou bem na hora que a Maria falou que gosta do Ryuto. E ela também fala que não é pra ele ser um cara legal com ela. Até porque ela não quer gostar ainda mais dele, então não é pra ele ser tão gentil. Porque pra Maria tá sendo complicado segurar a barra. Ela não vai ser rejeitada de novo, porque esse sentimento é só dela. Não é uma coisa que ela vai trazer pra cima dele de novo. Que depois disso a Runa acaba indo embora meio deprê. O lance é que mais tarde precisavam decidir qual panfleto queriam usar, se era basicamente a ideia da Runa ou da Maria, e os professores até acharam as ideias boas. Só que eles mandaram decidir logo qual que vai ser. E isso acabou ficando nas mãos do Ryuto, porque até então ele era opinião imparcial. Ele não queria ser sincero porque ele concorda com a Maria, mas ele tinha medo de magoar a Runa. Só que é então que ela percebeu isso e fala pra ele ser honesto, sem medo, não era pra ele mentir. E os professores falam a mesma coisa, dando mais pilha pra situação. Que depois disso não teve mais jeito, né, rapaziada? Depois dessa pressão, ele acabou admitindo que ele preferia uma coisa menos colorido, o que termina com uma vibe meio pesada. Porque é complicado escolher um lado porque outra ideia acaba sendo descartada. Ainda mais que ele tá concordando com a garota que ele já gostou, né? E agora aconteceu uma coisa que eu particularmente fiquei um pouco tweetado quando tava assistindo. Porque depois daquela situação meio chata que fizeram com o Ryuto, que perguntaram qual ele achou melhor, que ele acabou concordando com a Maria, isso acabou deixando o clima meio estranho com a Runa, sendo que ela mesma falou pra ele ser sincero, tá ligado? Então ela acabou pensando que ele combina muito mais com a Maria do que ela. Tipo como se ela estivesse querendo falar, fica com ela agora. E a Runa também pensa que como eles têm gosto diferente, pode ser que em algum momento ele acabe enjoando dela. E por conta disso ela acabou achando melhor eles se afastarem um pouco, que ela não ia mandar mensagem pra ele por um tempo. E rolou um drama muito grande nessa parte que eu vou tentar poupar vocês e falar sobre isso da forma mais dinâmica possível, porque ela ficou evitando o Ryuto depois disso e pra completar, ela ainda tava conversando com alguém no telefone que isso tava meio suspeito, porque parecia que ela ia se encontrar com alguém, tá ligado? Só que foi nesse instante que a Kari queria se encontrar com o Ryuto e contar uma fofoca. Então eles foram pra uma lanchonete conversar e ela comenta que talvez a Runa, ela tenha um sugar daddy. É o quê? Essa eu confesso pra vocês que eu não tava esperando. E ela comenta que acha isso porque ela viu a Runa com um cara suspeito. E ela tinha ganhado uma bolsa que era muito cara. Então só baseado nisso, a Kari pensou nessa situação. Só que ela também suspeita disso porque as coisas ficaram ruins entre eles. E a única solução pra saber a verdade é tirando essa história a limpo. E ele foi tentar pedir ajuda do Sekiya pra descobrir a verdade. Então o Ryuto convidou ele pro festival da escola. É o quê? Que ela tomou um susto porque supostamente ele era o sugar daddy da Runa. Então basicamente agora tudo foi esclarecido. A princípio o Ryuto pensava que ele era um ex-namorado da Runa, só que na verdade não era, porque vocês lembram que eu tinha falado que ele parecia ter alguma coisa com a Nicole? Então eu acabei acertando porque a Runa foi se encontrar com ele pra tentar convencer ele a rever a Nicole. Afinal aquela garota gosta dele há 3 anos, tá ligado? E depois que o Ryuto entendeu toda essa história, o Ryuto até começou a querer que o Sekiya se encontrasse também com a Nicole. E teve um momento que aconteceu a ocasião perfeita, porque a Runa e a Nicole estavam sendo cantada por uns caras, e os amigos do Ryuto foram avisar aquela situação. Então o Ryuto foi salvar a Runa, só que a Nicole ficou com problemas. Só que o Sekiya apareceu e falou que era o namorado dela, que foi a primeira vez inclusive que a Nicole apareceu mais mansa. Que depois disso ela foi conversar com o Sekiya, que inclusive deu uma pena desse maluco que gosta da Nicole. Só que esse outro que gosta da Kari, ele ficou tão emocionado com a situação, que ele do nada acabou falando que ele vai se declarar pra Kari. É o quê? E isso aqui inclusive foi uma péssima ideia, porque ele não só foi rejeitado, como ela fez um discurso de humilhação. Ela falou que eles nem se conheciam direito, porque que ela aceitaria, e o que fez ele se
se apaixonar por ela foi a aparência? Porque se fosse, ela teria que gostar da aparência dele também? Só sei que ela esculhambou o moleque que deu uma pena dele, tá ligado? A Akari é aquele tipo de pessoa que leva o romance muito a sério, até porque pra ela também é um saco ter que rejeitar alguém. E depois disso, basicamente, todos os três ficaram deprê. Um porque a garota que ele gosta já gosta de outra pessoa, e o outro basicamente foi rejeitado ao vivo, então o sortudo dali era só o Ryuto. Só que eles não sabem que as coisas estão complicadas entre o Ryuto e a Runa, tá ligado? Então após isso ele foi tentar encontrar com a Runa e conversar com ela, e tudo nessa hora foi explicado, porque basicamente o Seki é amigo do Ryuto. Foi uma surpresa pra ela ele conhecer o Sekiya, tá ligado? E ela perguntou do Ryuto se ele acreditou naquela história do Sugar Daddy. Isso porque a Akari foi honesta e comentou isso com ela, então ela sabia. Mas o Ryuto acabou falando que ele não acreditou, e também é explicado que aquela bolsa que ela tinha foi um presente da mãe dela, então não tinha nada a ver com Sugar Daddy, tá ligado? Mas o complicado dessa parte é que a Runa acabou mencionando que quando duas pessoas se gostam, ela acredita que eles devem ficar juntos. Isso ela tava se referindo a Nicole. Só que a Runa ainda tava naquela brisa de que ele combina muito mais com a Maria, tá ligado? E isso ficou ainda mais claro no dia seguinte. O clima até parecia ter melhorado entre eles, só que eles estavam se vendo muito pouco devido ao curso do Ryuto. Mas a Runa começou a comentar com o Ryuto que a Nicole, ela queria ir com tudo com o Sekiya. Ela pretendia chegar nos finalmente, tá ligado? É o quê? E parecia que as coisas estavam indo muito bem entre eles. E depois disso também é mencionado que o Ichiji, ele começou a faltar às aulas depois daquele fora. Ele se afastou da escola e meio que só ficou jogando, tá ligado? E o Nishi meio que tava lidando com alguns problemas, né? Porque basicamente ele gosta da Nicole, mas ela gosta de outra pessoa. Só que depois disso eles se despedem e cada um vai pra um canto. E deu pra perceber que ficou um clima meio estranho entre eles. Só que depois disso acabou cortando pra escola que a Runa, ela queria saber como é que foi com a Nicole e o Sekiya. Mas quando elas viram a cara da Nicole, ela tava até com o rosto inchado. E muito provavelmente de tanto chorar. E ela acabou contando que o Sekiya terminou com ela. Ela disse que ele contou que precisava focar mais no vestibular e não iria mais entrar em contato com ela. E era até pra ela esquecer dele, tá ligado? E no curso o Ryuto queria entender por que ele falou aquilo. E o Sekiya sabia, porque se continuasse assim, não iria só terminar de mãos dadas. Tava na cara que a Nicole, ela queria muito mais que isso. E o Ryuto meio que ficou bravo, porque ele pensou que o Sekiya tava se achando. Só que ele conta que se ele deixasse isso acontecer, ele só perceberia isso quando já tivesse fracassado no vestibular. Então basicamente podemos dizer que o Sekiya, ele é meio que lúcido. O cara tá trocando namoro por estudos, que é o futuro dele. Então na minha opinião ele tá mais que certo. E ele até poderia deixar pra sair com ela depois do vestibular. Só que ele não quer deixar a Nicole esperando por ele, tá ligado? E também de qualquer forma, ela tem bons amigos, então ela ia superar aquilo. E por falar nisso, inclusive, acabou cortando pra Runa conversando com a Nicole, que ela comenta que o Ryuto tava meio distante. E ela pensa também que ultimamente tá difícil conversar com ele. E logo não vão mais conseguirem ficar juntos. E a Runa, ela até comenta que lamenta porque ela que deveria estar consolando a Nicole, só que ela também tá péssima, tá ligado? E elas acabam se encontrando no meio da noite pra chorarem juntas. Só que na minha opinião, a Runa, ela não tem motivos pra isso. A Nicole, ela tem muito mais que ela, tá ligado? Até aconteceu um paralelo nesse momento, que o Ryuto comenta com o Sekiya quanto a Runa é importante pra ele. Só que infelizmente a Runa não percebe isso e ela acabou comentando que tomou uma decisão. Só que depois disso acabou cortando pro dia seguinte que o Ryuto topou com a Maria no curso, que ele aproveitou aquele momento pra conversar com a Maria, que ele não acha legal eles conversarem sozinhos, porque isso pode acabar gerando algum mal entendido. E a Maria até concorda com isso e até chegou a comentar que durante a infância, a Runa sempre abriu mão de uma coisa que ela gostava por ela. E ela fazia isso mesmo que fosse uma coisa especial pra ela. E por conta desse jeito da Runa, ela acaba temendo que ela faça o mesmo com o Ryuto por culpa dela, tá ligado? Que é uma coisa que a Maria realmente não quer, porque ela pode até gostar do Ryuto, mas ela fala que ama muito mais a Runa, tá ligado? E o Ryuto acabou comentando que ele pode até não entender tanto de namoro, até porque ele nunca namorou ninguém além da Runa, mas ele conta que sabe o que é se apaixonar, e ela foi o primeiro amor dele. E eu não sei por que ele falou isso do nada, mas acabou falando. Mas a Maria agradeceu por aquilo e foi embora com lágrimas nos olhos. Acredito porque de alguma forma aquilo confortou ela, tá ligado? Só que foi nesse instante que aconteceu uma coisa estranha, porque nessa hora o Ryuto acabou ligando pra Runa, e bem nesse instante o cara estranho acabou passando, e só escutamos o grito da Maria, e a Runa acabou ouvindo pelo telefone. E era o viador que tinha atacado a Maria. Então o Ryuto levou ela pra delegacia pra prestar queixa, e depois explicou aquela situação pra Runa. Só que meio que a Runa acabou interrompendo ele e fala que ele pode falar isso amanhã, porque eles meio que se encontram antes do curso do Ryuto, tá ligado? Só que toda vez que o Ryuto ia explicar aquela situação, a Runa acabou interrompendo. O lance é que parecia que ela tinha medo da resposta, tá ligado? E de qualquer forma ela ia terminar com ele mesmo, então foda-se. E ela conta que não é pela noite anterior, e se ela queria fazer isso tem um tempo, que eles não iriam dar certo e blá blá blá, tudo aquele drama. O lance é que a princípio o Ryuto ia aceitar aquele término, só que ele acabou lembrando dos bons momentos com ela. E também tinha um casal passeando por onde eles estavam. E isso mexeu tanto com o Ryuto que ele não conseguiu se segurar e acabou chorando. E ele fala que não queria terminar e só foi falar com a Maria justamente porque ele queria falar que ele não queria mais conversar com ela a sós. Porque
que a Runa sempre pensa que é outra coisa, tá ligado? E a Runa fala que gosta muito dele, mas tinha medo que ele odiasse ela. E ela ficou insegura com os próprios sentimentos. Aí meio que a Runa voltou atrás logo em seguida. Ela admite que foi erro dela e não queria terminar com ele. Então depois desse drama sem sentido, eles não terminaram. E depois de uma conversa que eles já estão de boa um com o outro, a Runa comenta que tentou controlar os sentimentos dela por ele. Só que a partir de agora, ela não vai mais fazer isso. E podemos considerar que depois desse beijo, eles se deram bem de fato. E vocês lembram que a Maria tinha sido atacada? Então, naquele momento, ela deixou cair algo importante pra ela. Que a minha teoria, inclusive, sobre o brinco da Runa tava certo. O segundo brinco da Runa tava com a Maria, que ela deixou cair, inclusive, quando foi atacada. E foi quando eles chegaram no lugar pra tentar encontrar que o Ryuto acabou achando. Que a Runa tinha pensado que a Maria tinha jogado fora, mas na verdade não. Ela sempre tinha guardado com ela, tá ligado? Porque apesar da Maria não demonstrar, ela ama muito a Runa. Então após isso é quando corta pro dia seguinte, que a Maria tava sendo parabenizada por uma redação de inglês, que ela tinha ido bem pra caramba. Que a Runa aproveitou aquela situação e admitiu pra sala inteira, que ela tinha ficado muito orgulhosa da sua querida irmã. Que a sala inteira ficou em choque depois que ouviu isso. Ainda mais que descobriram que elas são irmãs gêmeas, tá ligado? Só que elas têm nomes diferentes porque os pais são divorciados. E em particular, a Maria foi falar com a Runa, que ela foi questionar por que ela falou aquilo do nada, só que ela mostra o brinco que ela tinha perdido. Então quando a Maria percebeu que a Runa também guardou o brinco dela, uma abraçou a outra e meio que elas se entenderam. Então podemos dizer que elas finalmente fizeram as pazes, tá ligado? Indo pro dia seguinte é quando chega a época de Natal, que depois da viadagem da Runa ter quase terminado, ela realmente tá se soltando mais em relação ao Ryuto. Tanto que ela acabou gritando no meio da rua falando que era a pessoa mais feliz dali. É o quê? E tudo isso é porque a Runa acabou falando que ela não iria mais conter seus sentimentos. E ela até pergunta o que eles iriam fazer de Natal, porque ela sempre quis fazer uma coisa, que o Ryuto acabou pensando a mesma coisa, que finalmente vai acontecer. Ia chegar o momento que a Runa queria dormir com ele, tá ligado? Só que o Ryuto ele tava muito enganado, porque ela tava se referindo à Operação Cachos e Tranças. E com isso ela quer dizer que como agora ela tá de bem com a Maria, ela quer tentar reunir a família novamente, tipo ser um cupido e juntar os pais dela de novo, saca? Até porque a Runa ainda acredita que os dois se gostam, mas o Ryuto quer entender como que ela pretende fazer isso. Então basicamente agora é que entra essa operação, que eu vou tentar dar aqui uma breve resumida. Ela quer tentar fazer um encontro onde ambos não sabem que vão nesse encontro. Por exemplo, a Maria vai levar a mãe delas e a Runa vai levar o pai dela, só que sem ambos saberem que vão estar presentes. E ela também queria que o Ryuto fosse junto porque queria apresentar ele pro pai dela. Então por conta disso, digamos que esse era o plano inicial. Só que enquanto isso é quando corta pro dia seguinte que o Ichi resolveu voltar pra escola. Só que simplesmente ele chocou todo mundo porque ele tava só um palito. Ele emagreceu muito depois daquele fora que ele levou, tá ligado? Inclusive a sala inteira ficou chocada e deixou várias minas caidinhas. Até a Kari que deu um fora nele ficou surpresa vendo aquilo. Porque agora o Ichi tá parecendo o de mim do BTS, que ela é muito fã. Isso até mexeu com a garota. Olha que ironia. Ela falou que por aparência ela não ia gostar dele. Só que depois que ele mudou completamente, ela ficou afim dele. Mas sinceramente, se ele ficar com essa mina, eu vou achar muito paia, na moral. Agora basicamente o cara pode ficar com a menina que ele quiser. Se ela rejeitou ele, que se for da parte pra outra e é isso. Sem contar que ela só achou ele interessante porque ele se parece com o de mim do BTS agora, tá ligado? Só que depois disso acabou cortando pro telhado que a Nicole realmente pensou em bloquear o Sequia. Só que nesse momento chega o Nishima que ele resolve dar em cima da Nicole, que ela até pergunta se entendeu direito o que tá acontecendo. Então o Nishima fala que se ele não fizer nada, vai acabar em nada. Tipo querendo dizer que se ele não tentar, vai ficar no 0 a 0, tá ligado? Mas a Nicole acabou falando que tem namorado, então foi uma forma bem gentil de recusar ele, ao meu ver. Melhor que o da cara, eu diria, tá ligado? Só que depois disso o Ryuto ficou bem nervoso, porque só agora que ele percebeu que ele vai encontrar o pai da Runa. Tanto que do nada, no meio da rua, ele começou a treinar e se apresentar. Só que não teve jeito, eles chegaram no encontro, que a mãe delas ficou bem surpresa, porque a Maria não contou que a Runa também iria com o Ryuto. Então a Maria acabou comentando que eles não fazem muito isso, e era legal celebrar com todo mundo junto. Que a mãe delas pergunta se o pai dela viria também, que a Maria até pediu desculpas por ter escondido isso, mas ela queria comemorar o Natal como antigamente, sabe? E se tivesse contado pra ela, com certeza ela não viria. E ela realmente não queria encontrar com ele, mas se as filhas queriam, ela iria fazer um esforço pra isso, porque eles são adultos. E por falar nele, inclusive, ele acabou chegando bem na hora, só que ele tava acompanhado. Que ela acabou perguntando, né, quem que era essa mulher, e ele conta que como a Runa queria apresentar o namorado dela, então ele aproveitou a oportunidade pra apresentar sua futura esposa. Então o plano da Runa miou demais, porque o cara já tem outra. E de alguma forma também parece que a mãe delas ficou mal com isso. E como isso arruinou os planos da Runa, ela não reagiu isso bem. Ela é a pessoa que mais queria aquela família junta. Então a Runa não ficou nada legal. Que o Ryuto teve que deixar ela em casa, só que ela ficou em silêncio o caminho todo. Ele até pensou que ela queria ficar um pouco sozinha e iria pra casa. Só que a Runa pede pra ele ficar e não deixar ela sozinha essa noite. Até porque o pai dela tinha planos com aquela mulher, então ele não viria pra casa. Só que o Ryuto não queria fazer isso porque ele tá com os hormônios à flor da pele. Ele tem medo de tentar alguma coisa com a Runa, entende? Sendo que ele não quer
isso porque ele sabe que a Runa aceitaria. Só que ele tem a intenção de que ela que tenha atitude. Só que na verdade não era o que ele tava pensando, porque a Runa, ela tava muito mal. Porque ela não tava pensando nessas coisas. E sim porque ela queria um conforto pra não se sentir sozinha mesmo. Aí ela até começou a fazer um drama pra ele não ir embora. Só que depois disso descobrimos por que ela tava assim. Basicamente a Runa tava queimando em febre. É o quê? E como era Natal, basicamente estava tudo fechado. Então o Ryuto só levou ela pro quarto e ficou cuidando dela. Era a única coisa que ele poderia fazer e basicamente ele ficou fazendo isso a noite toda. Só que depois disso cortou pro Nishima de novo, que ele foi até o trabalho da Nicole, e ele estava disposto a se declarar pra ela. E ela tinha sido até dispensada mais cedo porque não tinha tantos clientes, e ela estava indo pra casa, então basicamente era a chance dele. Só que simplesmente do nada, no meio do caminho, a Nicole mudou de direção. E ela acaba indo até o curso do Sequia e sai caçando ele de sala em sala. Até que ela encontra ele e fala na cara do Sequia que ela vai esperar até o vestibular acabar. E não adianta ele falar pra ela não esperar porque ela não vai obedecer ele. E ela só fala isso na cara dele e vai simplesmente embora. Que no meio do caminho o Sequia vai correndo atrás dela e pergunta que como ela pode falar o que bem entende e fugir assim. Então ele dá o cachecol dele pra ela com uma forma de falar que ele não vai impedir ela, tá ligado? E enquanto isso, Nishima vendo aquela situação, ele só aceita que já perdeu. O que é uma pena pros dois, mas parece que finalmente a Nicole foi correspondida. Então ele foi jogar com o Ichi pelo menos. E enquanto isso, o Ryuto acabou dormindo cuidando da Runa, mas quando amanheceu a Runa acordou bem melhor e foram tomar café juntos. E os dois compartilharam o presente de Natal. E o Ryuto ele até se empolgou um pouco porque ele se vestiu de Papai Noel pra fazer isso. E o presente dele até que foi bem maneiro. Ele deu brinco de pedras da lua que combinam com o anel que ela tem. E depois a Runa conversou com a Nicole e contou tudo o que aconteceu na noite anterior, que ela ficou com febre, mas o Ryuto cuidou dela. Só que a Runa comenta que tem uma coisa que incomodou ela, porque ela comenta que o Ryuto nem tentou fazer coisas safadas com ela. Até porque é estranho ele não tentar fazer isso na véspera do Natal, sozinho e com a namorada que ele ama tanto. Que a Nicole acabou comentando que deve ser porque ela tava com febre. Só que a Runa comenta que mesmo assim naquele estado ela queria, tá ligado? Então a Nicole acabou comentando que acha que finalmente a Runa tá preparada pra fazer aquilo. E foi só agora que a Runa se tocou nisso também, porque ela reparou que ultimamente ela anda pensando muito nisso. Então a Nicole acabou comentando que isso é o amor. Antes a Runa se esforçava pra tentar gostar dos caras que diziam gostar dela. Nada daquilo era amor verdadeiro, tá ligado? Só que finalmente ela encontrou pela primeira vez. Só que depois disso veio uma coisa que eu acho relativamente broxante, porque eles vão em lugar que dá pra tirar foto e se vestir de cosplay. E eles se fantasiam e tiram um monte de foto. Só que o Ryuto acabou notando que a Runa tava meio estranha hoje. Então ela acabou comentando umas coisas bem peculiares com ele, que a intenção dela era provocar ele mesmo, porque ela sente que finalmente tá preparada. Só que o problema é que isso acontece no final do último episódio. Achei meio sacanagem terminar assim, porque parece que vai ter episódio semana que vem, tá ligado? Parece que semana que vem isso vai acontecer finalmente. Mas eu espero que tenha uma segunda temporada. Até porque tirando um pouco do drama sem sentido, foi um bom anime. Romance sem enrolação e casal que age como casal. No geral eu considero ele um bom anime. Mas se você assistiu a série completa, comenta aí, eu assisti do começo ao fim, que é pra dar coração em quem chegou até o final do vídeo, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.